Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Pokémon, a aventura mística. Capítulo 161. Todas as palavras de Alvin eram verdadeiras e as chances de Jamie ganhar essa posição são muito pequenas. Mas seu orgulho não permite que ele recue e aceite esse insulto com calma. Ele investiu contra Alvin, mas foi congelado no ar pelo psíquico Slowking e pela espessa videira Ivysaur que se ergueu do chão e o prendeu firmemente. Alvin circulou em volta do preso Service Jamie e disse, TCH. Raiva muito. Você está falando com o comandante da Zona Norte. Também fui recompensado com a posição de capitão temporário. Isso significava que de todas as forças armadas da Cidade Celeste, exceto o Capitão Bolt, vocês eram meus subordinados. Você não pode desobedecer ao meu comando. Embora ele estivesse amarrado firmemente pela videira e com seus movimentos restringidos depois que Slowking retirou seu psíquico, sua boca ainda estava funcionando. Não fale assim comigo. Se eu quisesse, eu poderia derrotar todo o seu time com um Pokémon. Você só conseguiu essa posição devido a alguma relação com os oficiais da Liga, você não a mereceu. Ele gritou para Alvin. Você está realmente certo. Eu tive essa chance devido à relação do meu professor com a Liga, mas e daí? Isso não muda o fato de que eu sou seu chefe até o ataque Pokémon. Então, seja paciente e aprenda a se adaptar a circunstâncias indesejadas. Ouçam bem todos vocês, se vocês não forem fortes o suficiente, seja fisicamente por meio de relacionamentos ou qualquer outra coisa, vocês frequentemente enfrentarão esses tipos de coisas das quais não gostam. Para superar essas situações, a força pessoal deve ser maior. Eu mesmo não gostava de receber ordens de pessoas que não respeito o suficiente. Liguei para meu professor sobre isso e ele lidou com as coisas da Liga e eu me tornei seu comandante. Vocês podem pensar que foi a força do meu professor, não a minha. Mas deixe-me garantir que todos vocês seriam colocados para baixo antes mesmo de pensar em se rebelar ou qualquer coisa indesejada por mim. Não preciso do seu respeito ou de qualquer outra coisa de você. O que eu realmente quero de você é que você siga minhas ordens obedientemente e complete o que lhe foi dado por seus superiores. A força da equipe é cada membro individual. A força de cada membro é a equipe. Nunca se esqueça disso. Ele jogou o microfone em Jim que o pegou, começou a sair da plataforma e caminhar de volta para seu escritório. Enquanto caminhava ele se lembrou de algo e disse, me dá o microfone, esqueci uma coisa. Jim pode ir até ele e devolveu o microfone e disse a todos eles, sucesso é sua única opção, fracasso não. Vocês também devem checar seu pescoço antes de sair. Dizendo isso, ele saiu com seus Pokémon seguindo atrás. Jean depois correu atrás dele para alcançá-lo. A maioria deles ficou intrigada sobre o porquê de ele ter dito para eles olharem para seus pescoços. Alguns deles levantaram suas mãos para o pescoço e viram o que realmente aconteceu com seus pescoços. Eles não encontraram nada até que um deles gritou, como estou sangrando? Seus gritos os deixaram ainda mais vigilantes e todos olharam para o pescoço, até mesmo os oficiais cadetes e suboficiais. Após verificação, eles descobriram que quase 600 pessoas tinham cortes leves no pescoço e sangravam. Não era nada sério, mas um corte no pescoço era muito assustador. Quando os dois tenentes souberam o que aconteceu, eles ficaram chocados. Eles nem sabiam como aconteceu, mas as inês que foram cortadas foram as que ridicularizaram a nomeação de Alvin. Há 90% de chance de que Alvin tenha feito isso, mas como ele fez isso é o verdadeiro mistério. Você viu isso, Jamie? Ele poderia ter usado a violência para resolver isso antes, mas decidiu acalmar todos vocês através do diálogo. Gold disse à pessoa ainda presa. Então o que é? Ele poderia sangrá-los sem que eles soubessem. Isso os deixaria ainda mais assustados com ele e afetaria o trabalho em equipe entre eles. Jim gritou com ele. Este mundo é onde o punho governa sobre todos. Se ele apenas falasse, eles pensariam nele apenas como um bom orador. Dessa forma, eles saberiam que ele poderia acabar com eles a qualquer momento e que não deveriam mexer com ele. Vocês não são alguém que descansa ao poder, Sargentos Jaime? Deixe-me dizer uma coisa quando o conhecemos, mesmo que estivéssemos insatisfeitos, mas ele nos mostrou que era muito mais forte do que todos nós juntos. Ele nunca considerou você uma ameaça ou algo assim. Para alguém como ele, não somos nada além de insetos que ele poderia esmagar a qualquer momento. Gold disse a Jamie, sem saber, que ele ainda estava com o microfone ligado e todas as suas palavras foram ouvidas por todos eles. Isso funcionou e todos começaram a ter algum respeito por Alvin. Mesmo sendo jovem, ele ainda era mais forte que eles e esse incidente comprovou isso. Neste mundo Pokémon, a força é respeitada acima de tudo. E quantos anos você acha que nosso capitão tem? Jim perguntou a Jamie. Jamie ficou confuso sobre essa questão, mas respondeu o que realmente sentia. Ele provavelmente tem 15 ou 16 anos. Um treinador genial também, se ele conseguiu fazer algo assim sem que ninguém percebesse. Jim apenas sorriu para suas palavras e olhou para ele misteriosamente. Você está errado. Ele está errado. O capitão parecia ter cerca de 15 anos. O que ele tem mais de 18 anos, talvez. Mesmo assim, ele é um gênio. Ele é mais forte do que nós. Ele será alguém grandioso no futuro. Você sabia que a prefeitura pensou em usar Alvin para conseguir mais pessoas para proteção, mas eles foram duramente rejeitados. Eles foram até forçados a torná-lo um comandante e até mesmo um tenente morreu, pois ele ousou desobedecer a ordem. Jim revelou um pouco. Por que ele reagiu tão fortemente? Eu sei que ele pode perder sua posição para Alvin, mas não é nada ruim perder sua posição para um gênio. Gold ficou confuso sobre a ação do tenente. Ele estava insatisfeito por causa da idade do capitão. Jim revelou o motivo. Houve alguns comandantes tão jovens no passado. Não é uma razão forte o suficiente para agir tão fortemente. Gold ainda estava insatisfeito. Jamie e o resto da plateia também ficaram confusos sobre o porquê disso ter acontecido e qual segundo tenente se comportou daquela forma em relação à idade de Alvin. Porque o capitão é realmente muito jovem.
Ele fez 11 anos há alguns meses. Dee soltou a bomba e logo uma nova rodada de diálogos começa pelas costas de Alvin. Capítulo 162. Antes que a idade de Alvin fosse revelada. Com Alvin, Alvin saiu após seu discurso e foi para seu escritório para continuar seu trabalho. Jean correu para alcançar Alvin e quando o alcançou, perguntou: Senhor, por que você agiu tão agressivamente contra as tropas? Agora eles só vão considerá-lo um boca grande e não vão respeitá-lo. Isso tornará as coisas ainda mais difíceis de lidar com o corpo em um futuro próximo. Alvin apenas sorriu suavemente e não se incomodou com isso. Isso continuou a confundir Jean. Você realmente acha que eu não mostrei meu poder? Jean ficou confuso com suas palavras e disse: Senhor, você usou sua presença neles, mas foi apenas por alguns segundos. Além de algumas pessoas experientes, a maioria vai ignorar isso como nada além de alucinação devido à maré Pokémon que se aproxima. E os viados ficariam quietos pensando que você não quer que seus poderes sejam revelados e provavelmente ficariam quietos sobre isso e não mencionariam isso aos outros. Sim, eles não farão tal coisa, pois já devem ter aprendido o que realmente precisa ser dito e o que precisa ser escondido. Alvin disse e continuou. E essa presença pode ter um nível de poder aproximado para mim. E então os rumores exagerarão, tornando meus poderes muito rebuscados e eu serei ainda mais duvidado pelos outros. Então pensei em uma maneira de me tornar insondável para todos eles. E consegui porque ainda pensei sobre esse plano calmamente quando todos começaram a me ridicularizar. Ele disse a ela misteriosamente. Isso chamou a atenção de Jean e Vissauri Nidorino, mas Loukin sorriu com ar de quem sabe o que fazer. Então o que você realmente fez lá, capitão? Jean, a secretária e especialista em grama, perguntou a Alvin. Decidi fazer um exemplo dessas pessoas superexcitadas e desobedientes. Ele disse, mas não revelou nada completamente. Você pode explicar, capitão? Jean perguntou quase implorando. Ela era uma garota inteligente para chegar ao posto de secretária de um comandante de zona em seus 20 e poucos anos. Uma de suas maiores fraquezas era sua curiosidade, algo que Alvin notou no escritório quando conheceu todos os seus segundos tenentes, cadetes e o médico que a acompanhavam. Sempre que um desconhecido aparecia na frente dela, seus olhos tinham uma faísca surpreendente da qual Alvin ainda se lembrava. Então ele decidiu brincar um pouco com sua natureza curiosa e esse foi seu resultado final. Ele ficou muito divertido com a maneira como Jean falou com ele agora e disse, você não ouviu que a curiosidade matou o Miau? Mas senhor, não posso fazer nada sobre isso. Você me deixou na mão e não me diz por que fez isso. Ela apontou de forma fofa. Se fosse qualquer outra pessoa, ele poderia ter achado fofo ou algo assim. Mas Alvin era introvertido na vida passada. Ele mal conseguia falar com garotas antes e agora, nesta vida, ele passava a maior parte do tempo nos livros, então ele não tem muitas habilidades sociais. Ele não entende o ato dela de jeito nenhum. De qualquer forma, você se lembra do que eu disse antes de sair. Ela tentou se lembrar do que ele disse e então declarou, algo sobre vencer ser nossa única opção e olhar para os pescoços deles. Havia realmente algo no pescoço deles. Ela olhou para ele em busca da resposta. Ele apenas sorriu misteriosamente, mas isso estava começando a irritá-los, então Nidorino agiu. Ele correu em direção a Alvin, jogou de costas e começou a pular para cima e para baixo como um Taurus faz. Alvin ficou surpreso com seu comportamento e começou a gritar. Pare com isso, Pokémons ruins. Nidorino ruim, ai. Ordeno que pare imediatamente, enquanto aproveitava o passeio de Nidorino. Depois de alguns minutos de montaria em Taurus ou no caso de Alvin, montaria em Nidorino, Nidorino parou. Os olhos de Alvin estavam girando e ele até sentiu vontade de vomitar, mas não ousou fazer isso ou Nidorino provavelmente o esmagaria no chão e pularia nele. Quando ele se recuperou um pouco, viu Jean, Slowking e Vissaur rindo alegremente dele. Eles aproveitaram completamente o infortúnio de Alvin. Depois de controlar o riso, Jean perguntou, você está disposta a revelar o que realmente fez ou quer outra carona? Ele olhou para Nidorino, que começaria a próxima rodada se não respondesse diretamente, e decidiu continuar. Alvin estava gemendo em seu coração enquanto seus Pokémon zombavam dele na frente dos outros. Ele pensou maliciosamente, espere só, Nidorino, eu vou fazer você se arrepender de ter engolido isso para mim. Ele começou a se vingar de seus Pokémons através de seu treinamento e riu maldosamente. Ao mesmo tempo, todos os seus Pokémons estremeceram e sentiram que quase pisaram nos passos da morte. Tudo bem. Você se lembra de todas aquelas pessoas que me ridicularizaram. As palavras delas me deixaram bravo e eu sabia que não podia agir com muita força ou então as consequências seriam severas. Mas não posso deixá-los escapar impunes. Então o que fiz foi fazer o Slowking aqui usar seu poder de água para dar um pequeno corte no pescoço deles. Isso não será apenas um aviso, mas também um indicador. Ele respondeu enquanto descia do Nidorino. Ele decidiu não andar de Nidorino nunca mais. Jean ficou chocada que ele conseguiu ferir todos eles sem aviso e se quisesse poderia matá-los. Esse chefe inteligente de aparência inocente dela era realmente implacável. Se ela não soubesse sobre o efeito colateral das armadilhas dele e esse incidente, ela pensaria que ele era apenas um garoto que era um gênio protegido. Mas essas coisas mostraram que ele viu quão cruel o mundo pode ser e que a misericórdia é um atalho para a morte prematura. Mas os pensamentos dos seus Pokémons eram completamente diferentes. Nidorino pensou, bom, consegui influenciar o chefe. Alter ficará muito feliz em saber e agora todos nós podemos nos juntar para pregar peças nos outros. Ele estava tonto com isso. E Vissaur apenas balançou a cabeça e pensou, espião estava certo. Todos os homens nos grupos são idiotas que só sabem criar problemas. Slowking enquanto isso pensava, eu segui por anos e ainda assim sua infantilidade ocasional me surpreendeu.
Esses tempos me lembram que ele ainda era uma criança de acordo com os humanos. E como você vai puni-los? Um pouco abalado pelo ato anterior de Alvin, quando ele conseguiu acabar com a vida de centenas de pessoas sem nenhum aviso, deixei um bilhete para Jim. Tenho certeza de que ele pode cuidar do resto facilmente. Agora vamos voltar. Ainda temos que pensar em lugares onde devemos colocar armadilhas e não deixá-las serem descobertas antes que a maré real apareça. Alvin disse e voltou. Capítulo 163. Na Assembleia. O Capitão Bart é um garoto de 11 anos. Gold gritou chocado. Você nem viu as estatísticas que recebemos da Liga, viu? Jim perguntou a Gold, que apenas sorriu timidamente. Mas é realmente verdade que ele tem apenas 11 anos? Gold perguntou mais uma vez para confirmar. Todos os soldados na Assembleia ficaram chocados ao descobrir que seu capitão era tão jovem e que ele tinha permissão para nos liderar. Sim, ele tem 11 anos. E embora eu não saiba o quão forte ele realmente é mencionado especificamente que ele poderia derrotar todos nós, ou seja, você, eu, todos os cadetes e até mesmo suboficiais sozinhos, se ele precisasse. Então, Gold, você acha que ele ainda não está qualificado para ser nosso capitão? Ele perguntou brincando. Gold olhou feio para ele por dizer algo assim agora. Os cadetes oficiais na frente, junto com o médico Armin e Daisy, estavam entre os que ficaram mais chocados entre todos eles. Eles experimentaram o quão forte ele realmente era quando ele liberava sua presença sobre eles. Todos eles quase se afogaram sob a pressão extrema que ele lhes dava e saber que ele tinha apenas metade da idade deles era realmente surpreendente. A mais chocada delas foi Daisy. Ela e Jean eram as que estavam curiosas sobre seu jovem capitão e queriam saber mais sobre ele e tentar conhecê-lo melhor. Se ele fosse um adolescente, então não seria tão estranho, já que a diferença de idade de 10 anos ou até mesmo 15 não era considerada muito no mundo Pokémon. Mas as duas lindas garotas torcendo por uma criança era realmente estranho. Ele não era nem um adolescente para começar a notar as garotas e, sendo socialmente desajeitado, pode ser uma tarefa difícil fazê-lo notá-las. Daisy pensou, não sei o que fazer agora. Se ele tivesse pelo menos 15 anos, talvez eu tentasse pegá-lo, mas agora tentar fazer uma criança de 11 anos notar você é simplesmente... Eca, ela fez uma careta ao pensar nisso. Glinda e Nora, que sabiam que Jean e Daisy queriam perseguir seu jovem capitão, estavam rindo alegremente de seu infortúnio. Quem sabe o que vai acontecer quando ele ficar mais velho e se ele vai se lembrar deles para notar seus avanços no futuro. O rosto feio de Daisy aumentou a alegria deles e o pensamento de Jean alegrou o dia deles. Junto com Daisy, muitos soldados ficaram chocados e outra rodada de agitação começou. Temos um capitão tão jovem que ele pode derrotar até mesmo todos os segundos tenentes, oficiais cadetes e suboficiais. O segundo tenente D estará brincando sobre o capitão Bart? Não, eu não acho. Caso contrário, o segundo tenente Gold se oporia. Até mesmo os cadetes oficiais se oporiam e agora todos eles estão quietos. Os subtenentes são os que estão agindo de forma estranha. Lembro que apenas o segundo tenente e os cadetes oficiais conheceram o capitão antes. Mas eles não se opõem ao fato de que o capitão Bart poderia vencê-los. É realmente verdade que o capitão Bart poderia derrotar 2 segundos tenentes, 8 oficiais cadetes e 40 suboficiais juntos? O quão monstro ele é! Para derrotar tantos treinadores fortes em uma idade tão jovem, isso é simplesmente absurdo. É impossível. A maioria dos soldados mais jovens não aceitou esse fato, mas os mais velhos apenas resmungaram, mas o monstro chegou em canto. E ele é um monstro ainda maior do que aqueles antes dele. A era dos monstros está ficando cada vez mais jovem. Nós conhecemos outro monstro. Nossa sorte nesse aspecto é boa. Você não concorda, Dr. Armin? Sim, nós tivemos muita sorte. Vimos Red e Blue naquela época e agora vemos um monstro ainda maior. Eu realmente invejo o Professor Carvalho. Armin resmungou. Então ele também conhece o Professor Carvalho? Ele é um membro do laboratório do Professor Carvalho. Ele é seu aluno também. Armin explicou. Os olhos dos outros médicos brilharam e ele exclamou, é mesmo? Só aquele monstro poderia ter um aluno tão monstruoso. Laboratório do Professor Carvalho? O que é isso, doutor? Daisy perguntou. Você é jovem demais para saber sobre isso. Mas lembre-se de nunca subestimá-los. Nenhuma região lá fora poderia movê-lo. É ainda mais forte do que algumas regiões do mundo. E também é um solo sagrado para muitos treinadores e pesquisadores de Pokémon no mundo. Você deveria estudar bastante. Talvez um dia você possa se juntar a ele também. E quando você fizer isso, verá o mundo de uma forma completamente diferente. Ele respondeu misteriosamente. E Daisy não pergunta mais, sabendo que não obterá resposta. Dee olhou para baixo para ver que todos o ouviram e estavam falando sobre isso. Ele olhou para baixo para ver a luz verde no microfone mostrando que ele ainda estava ligado e todas as suas palavras foram transmitidas. Ele ficou envergonhado consigo mesmo e então decidiu disfarçar com uma aparência dura e começou. Todos vocês ouçam com atenção. O capitão deu uma ordem. Mas antes disso, peguem todos aqueles que tiveram o pescoço cortado e tragam-nos para frente em 10 minutos ou todos vocês enfrentarão a punição deles junto com vocês. Jim disse severamente. A maioria deles seguiu ou sabia que ele era muito rigoroso em relação às ordens e leis militares e qualquer um que as violasse seria punido severamente por ele. Então, quando ele ordenou, todos os seus subordinados começaram a agir e fizeram o que ele pediu. Em poucos minutos, quase 800 pessoas foram capturadas e colocadas em frente à plataforma, ajoelhadas em frente à plataforma. Você deveria estar decepcionado consigo mesmo, irritando seu superior com esse ato desdenhoso. Você deveria estar aliviado que o Capitão Bart não o matou. E todos eles estremeceram pensando quão perto da morte eles realmente estavam. Mesmo que ele tenha matado você, ninguém o culpará, mas todos vocês.
Vocês deveriam estar felizes que ele decidiu apenas punir vocês. Mas isso não é tudo. Todos vocês serão rigorosamente supervisionados e suas ações no ataque garantirão se vocês poderão ficar livres de punição ou receberão mais punição. Dee olhou para todos os soldados de joelhos. Agora, para sua punição atual, o Capitão Bart decidiu por algumas armadilhas. Você as fará manualmente, sem nenhuma ajuda de outros ou de seus pokémons. Se algum de vocês não atingir sua cota, não receberá nada para comer. Vocês permanecerão com fome até que o ataque aconteça. Ele disse. Isso causou indignação entre os soldados punidos e também entre seus amigos que estavam lá. Eles começaram a gritar, Senhor, precisamos de toda a nossa energia para enfrentar o ataque. Se não comermos, provavelmente morreremos lá fora. Você não pode fazer isso, Senhor. Estamos lutando na linha de frente. Precisaremos de toda a nossa energia para sobreviver. Senhor, por favor, seja leniente. Precisamos de toda a ajuda que pudermos para sobreviver a essa provação. Sim, Senhor. Este foi um erro inocente. Você pode, por favor, mostrar alguma misericórdia para com eles? Outro implorou. Este é o exército. Não há misericórdia para quem quebra as regras. Cadete oficial Bartholomew Davis e a líder dos batedores de terreno, Glinda Davis, se apresentam. Os dois fizeram o que lhes foi pedido. Dee entregou a ele um mapa dobrado junto com alguns papéis que valiam certos detalhes. Use os detalhes mencionados nesses papéis e no mapa para começar a construir armadilhas. Estamos com o cronograma apertado. Você pode usar outras pessoas para ajudar, mas a maior parte do trabalho deve ser feito por essas tropas. E deve ser concluído dentro do tempo permitido. E você deve garantir que eles sejam punidos adequadamente. Ele disse severamente e passou por eles junto com Gold para discutir os detalhes do ataque a Alvin em seu escritório. Capítulo 164. No dia seguinte, no escritório de Alvin. Você realmente gosta da minha comida, não é? Alvin perguntou. Aquele a quem Alvin fez essa pergunta apenas assentiu em resposta. Neste momento, Alvin estava sozinho na sala com um novo visitante surpreendente. É o mesmo felino glutão rosa que todos nós amamos. Você ainda tem tempo para me conhecer? Alvin perguntou. O felino flutuante decidiu flutuar por aí mastigando seu lanche favorito, ignorando a pergunta de Alvin. Alvin simplesmente a ignorou e pensou sobre sua família e vida até então. Ele se lembrou dos tempos com seu pai, mãe e avô. Os tempos em que ele levava seus irmãos para brincar ou como ele os apresentou aos pokémons. Como ele conheceu o PJ Brilhante, o Slowpoke e o Elekid no passado. Os momentos que eles passaram juntos treinando, lutando e vivendo pelos últimos 6 anos. Seu movimento foi interrompido por uma pancada na cabeça. Ele olhou para o felino flutuante que flutuava na sua frente e olhou para ele com seus grandes olhos azuis. O que aconteceu? Por que você está tão diferente hoje? Sua comida hoje não está tão saborosa quanto antes. Ela perguntou por telepatia. Você encontrou tudo isso só comendo minha comida? Alvin perguntou brincando. Claro, comi muita comida ao longo dos anos. Havia alguns que faziam comida mais saborosa do que você, mas fiquei entediado de comer a mesma coisa todos os dias, então parei de ir lá. Também vi que quando os humanos estão tristes ou não estão bem, suas habilidades culinárias diminuem e eles não conseguem fazer comidas saborosas. Não quero que você pare de fazer comida gostosa. Então me diga o que aconteceu para que eu possa ajudar? Mew perguntou novamente. Ele pensou se deveria contar a ela ou não, mas lembrou que já que Gengar, que era um pseudo-campeão, poderia saber do ataque, Mew que era mais fraco que Arceus, também o descobriria mais cedo. Esta cidade terá um ataque Pokémon e estou um pouco tenso com isso. Alvin respondeu. É mesmo? Então eu vou te levar embora. Você não precisa se preocupar com isso, boba. Enquanto eu estiver lá, ninguém vai te machucar. Mew disse orgulhosamente. Não se trata de ir embora. Tenho que ficar aqui. Tenho a tarefa de proteger a cidade e seu povo. Alvin respondeu. Mew assentiu, então ela se virou e flutuou pela sala por algum tempo e então sentou em seus ombros e disse. Eles não são realmente tão fortes. Electabuzz definitivamente poderia lidar com os mais fortes deles e seus outros poderiam derrotá-los. Então qual é o problema? Ela olhou para o Electabuzz sentado perto da janela e tentando controlar o poder do trovão dele. Não sei quantas pessoas morrerão aqui. Não sei quantos pokémons morrerão aqui. No passado eu matei muitas pessoas e pokémons. O número pode ser de algumas centenas também, mas agora que lidero milhares, temo quantos deles sobreviverão. Conversei com outras pessoas também, mas elas só conseguem me acalmar por algumas horas. A batalha em pequena escala começou e em breve a real começará. Neste menor, quase 165 pessoas já foram vítimas entre mortos e feridos graves. Cerca de 300 pokémons morreram e mais de 500 estão feridos. Isso é antes da batalha real. E meu professor me disse que isso é parte de uma prática. Ele vai me fazer ficar em terras áridas por uma semana no mínimo. Estou com medo de quão aterrorizante seria se o ataque fosse considerado um teaser para terras áridas. Estou com medo, Mew. Estou com muito medo. Alvin revelou como se sentia para Mew. Suas palavras atraíram a atenção de todos os pokémons na sala. Electabuzz, Slowking e Snorlax olharam para Alvin com expressões complicadas. Eles queriam ajudá-lo, mas não sabiam como ajudar seu treinador. Mas Mew não estava confusa. Ela sabia o que precisava ser feito. Ela se conectou com Alvin através de seus poderes psíquicos e puxou Alvin para dentro de sua mente. No mundo real, Alvin parecia ter adormecido de repente. Isso assustou o Pokémon, mas Slowking conseguiu acalmar os outros dois dizendo que Mew está ajudando neste caso. No desconhecido, Alvin e Mew flutuavam no espaço negro e Alvin voava sob o psíquico Mew em direção à luz. Quando chegaram lá, eles apareceram em um espaço vazio sem nada ao redor. Alvin olhou ao redor e viu que o lugar todo era branco e o caminho que eles tinham vindo aqui parecia estar selado.
Confuso com isso, ele se virou para olhar para a única outra moradora na sala com ele, mas descobriu que ela também havia desaparecido. Ele olhou em volta, mas não conseguiu encontrá-la e começou a gritar seu nome. Miau, miau. Meu, onde você está? Estou ocupado e não posso jogar com você agora. Meu, volte para que eu possa retornar para a cidade do céu. Ele continuou gritando e até mesmo usando o favorito dela para enganá-la e fazê-la aparecer na frente, mas isso não aconteceu. Logo algo aconteceu, o espaço em branco desapareceu e um lugar ficou visível. O local tem muros muito altos, de cerca de 100 metros, e as pessoas ficavam de sentinela nesses muros. O próprio Alvin estava presente lá. O muro tem proteção rigorosa, pois em cada canto havia cerca de 5 pessoas de pé. A torre de vigia era equipada com um arco mecânico e era frequentemente usada devido aos arranhões e à aparência desgastada do arco. As pessoas ali pareciam passar pelo corpo de Alvin sem atingi-lo. O corpo de Alvin era ilusório aqui e ele não conseguia interagir com ninguém, não importa o quanto tentasse. Logo ele desistiu e olhou em volta para ver o que tinha acontecido. Um sino alto tocou na torre de sentinela na muralha e todos os guardas na muralha com seus pokémons ficaram vigilantes. Eles ficaram atentos na parede e olharam para o outro lado que tinha árvores densas e grossas e cobria todos os visuais. O que estava atrás não podia ser visto, mas o rugido alto e os ruídos eram o suficiente para dar arrepios em muitos. Os guardas humanos seguraram suas armas com mais força enquanto os Pokémon começaram a mobilizar sua energia para a ameaça que se aproximava. Então apareceu uma manada de brancos. Eram primatas. Uma manada completa de primatas apareceu. Havia milhares deles e o que os liderava tinha pelo menos 1,80 metros de altura e tinha cicatrizes horríveis no rosto, além de hematomas nas mãos e nas pernas. Todos correram para o muro e começaram a escalá-lo para atacar. O comandante dos guardas ordenou o ataque e ataques de Pokémons de longo alcance, bem como flechas, foram enviados ao rebanho. Nenhum dos ataques dos Pokémon errou e ele derrubou o alvo com um golpe. Enquanto isso, a flecha era grande o suficiente para lidar com 3 ou 4 deles com um único golpe. Mas ele queria o suficiente para parar o Pokémon e a bateria começou na própria parede. A parede tinha 50 metros de largura, então eles tinham espaço para lutar. O primata atacava arrancando a carne dos humanos com mordidas, esmagando-os com os punhos e matando-os com golpes mortais. Alvin viu todo o sangue, os gritos e as agressões dos Pokémon e das pessoas ali. Logo a imagem mudou para o rescaldo da batalha. O grupo de Primapes saiu com a comida que roubaram na luta junto com seu líder, mas perderam muitos de seus companheiros. Enquanto isso, os Pokémon e pessoas mortos deixados foram coletados e cremados pelos guardas. E as pessoas mais uma vez voltaram a guardá-los. Logo a imagem mudou e Alvin apareceu novamente na sala branca, mas dessa vez Meu estava lá. Capítulo 165. Alvin se virou para olhar para Meu e perguntou: "O que foi tudo isso, Meu? Tanta morte, destruição e caos. Tantos morreram e ainda assim essas pessoas apenas cremaram os mortos e continuaram como se nada tivesse acontecido. Como alguém pode ser assim?" Alvin começou a reclamar com Meu. Meu deixou que ele liberasse todos os seus sentimentos reprimidos da época em que se tornou capitão e comandante da Zona Norte. Mesmo que ele não agisse assim, ele estava muito tenso e assustado com o resultado do ataque. E essas imagens revelaram os medos internos de Alvin. Ele também estará nessa posição e terá que suportar as consequências da morte deles. Seu coração mais jovem não foi capaz de suportar tudo isso, e ele gritou com Meu. Quando ele gritou o suficiente, ele começou a respirar pesadamente e me perguntou: "Você está bem agora?" Alvin apenas olhou para ele, confuso sobre o que ela realmente queria dizer. "Você me disse que lideraria a defesa da cidade, mas vi muitas pessoas mudando drasticamente depois de vivenciarem tais cenários, mas o mais afetado deles é o líder." Meu disse flutuando ao redor de Alvin e então ela olhou para ele. "Não sei como você ficará depois disso. Mesmo que eu lhe mostrasse um vislumbre do que você enfrentará no futuro, você mudará depois disso. Ninguém no mundo inteiro pode ficar ileso depois de vivenciar algo assim. Você é forte. Muito mais forte do que qualquer pessoa da sua idade poderia ser, mas sua saúde mental cresceu em ritmo similar à sua força. Os treinadores e Pokémon são ambos dependentes um do outro. Todo Pokémon forte tem um treinador igualmente forte para apoiá-lo. Você é o mesmo, mas sua mentalidade o segura. Isso restringirá seu crescimento ao longo do tempo e você pode até estagnar junto com seus Pokémons. Seu professor é muito inteligente em deixar você experimentar isso, mesmo que seja perigoso. Essa experiência vai acelerar o crescimento da sua mentalidade. Você não terá muitos problemas depois." Meu revelou a Alvin. "Então é muito benéfico para mim. Mas há algum problema?" Alvin perguntou, já que ele mal conseguia engolir o pequeno trailer do encontro entre Pokémons e humanos, muito menos toda a guerra em si. A expressão normalmente brincalhona de Meu se tornou grave e séria. Esse miado sério fez Alvin lembrar que nenhum dos lendários por aí ousaria irritar Meu por uma razão simples. Eles não conseguiriam permanecer ilesos sob seu ataque raivoso. Embora ela não os mate por uma questão de equilíbrio, isso não significa que eles não sofrerão. Sim, você será muito beneficiado por isso. Mas as consequências também são grandes. O impacto disso depende somente de você. Pessoas diferentes reagem de forma diferente, enquanto em tais casos você é um caso único. Você reagirá de forma ainda mais única. A visão que mostrei a vocês foi do passado, quando os humanos tinham reinos. Havia vários reinos ao redor do mundo e as pessoas tentavam sobreviver então. Os ataques de Pokémons eram tão frequentes quanto suas batalhas Pokémon entre treinadores.
Eles ficaram cansados de companheiros com o tempo. Eu queria ver o quanto você pode desconsiderar a vida humana e a vida Pokémon, com o quão indiferente você pode ser à morte. Estou feliz, embora você haja indiferente, você ainda é gentil por dentro e não é um assassino sem emoção. A expressão séria mais uma vez mudou para sua sempre amigável, brincalhona e travessa e ela sorriu suavemente relaxando a mente tempestuosa de Alvin e então continuou seu discurso sobre seu amigo reclamante. Significa que mais uma vez escolhi uma boa pessoa para ser minha amiga. Aqueles idiotas mesquinhos não param de reclamar comigo sobre dar presentes às pessoas ou causar-lhes problemas com minhas coisas que perco de vez em quando. Não é minha culpa que as coisas se escondam de mim e se percam. Quem disse a elas para serem tão boas em esconde-esconde para que eu não as encontrasse? As últimas palavras de Mel foram suficientes para tirar Alvin da escuridão e ele riu alegremente do rosto amuado de Mel. Ele riu alto e com sua risada todo o estresse dos últimos dias passou. Ha 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 ha. Ha ha ha. Mel olhou para o risonho Alvin e gritou. Do que você está rindo? Pare de rir. Mas a risada de Alvin não pareceu parar e ele continuou a rir. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ele riu tão alto que lágrimas começaram a cair de seus olhos e seu estômago doeu muito. A risada só me irritou e ela resmungou. Olha como eu te ajudo no futuro. Eu definitivamente vou deixar você sofrer para que você venha até mim implorando por ajuda. Alvin conseguiu controlar o riso por um tempo e pediu desculpas a Mel. Desculpe, Mel. Não vou rir de você de novo. Olha, meu estômago está doendo agora. Não posso comer meus favoritos hoje. Isso não é punição suficiente para mim por rir de você? Ela olhou atentamente para Alvin, ou tão atentamente quanto pôde olhou para Alvin brincando e então resmungou para si mesma. Se ele não pode comer seu favorito. Isso significa que haverá mais para mim e eu terei comida mais saborosa para comer. Eu posso ter uma variedade. Sabor diferente para a hora diferente. Seria tão bom. Ela sonhou com comida saborosa enquanto babava um pouco. Alvin ouviu tudo isso e tentou não rir do castigo e dos pensamentos inocentes dela, ou ele poderia realmente deixá-la com raiva. Tudo bem, mas da próxima vez eu não vou te perdoar facilmente. Agora vamos voltar. Estou começando a ficar entediado aqui. Mel disse. Mas onde estamos? E quanto tempo se passou desde que eu fui embora? Quanto trabalho ainda ficou de fora quando eu fui embora sem dizer nada? Eles provavelmente ficariam preocupados com a minha falta. Ele começou a ficar cada vez mais tenso. Mel apenas bateu a cabeça com força suficiente para acalmá-lo e disse, estamos em sua mente. E nem um único segundo se passou. Então não se preocupe, bobo, e esteja preparado para o próximo encontro. E tanto Mel quanto Alvin deixaram o local. Na floresta, na densa floresta a alguns quilômetros de distância da Cidade do Céu, um grande número de pokémons provavelmente em milhares estavam presentes. E esta parte da maré é liderada por um poderoso Nidoking, Alakazam, Beedrill, Hiddon, Ursaring, Pidgeot, Golbat e também Golem. Entre eles, Nidoking, Alakazam e Beedrill estavam no nível de pseudo-rei, enquanto o resto estava no auge da elite e éramos líderes de suas próprias tribos. Havia outros Pokémon no grupo como Veezin, Raticat, Vileplume, Fearo, Hypno e outros Pokémon lutadores, insetos e normais. Mas eles eram mais fracos que os outros e só alcançavam o nível intermediário de elite avançado. Capítulo 166. Senhor, as armadilhas foram colocadas e os arranjos foram feitos conforme o planejado. A força principal está a apenas algumas centenas de metros de distância. Glinda explicou a ele. E quantos Pokémons e que tipos de Pokémon existem por aí? Alvin perguntou aos 2 segundos tenentes, bem como a alguns cadetes que serviam como seus conselheiros agora. Dos 8 cadetes oficiais, 6 estão em campo e apenas 2 deles, Bartolomeu e Glinda, serviram como conselheiros. Jean também estava lá. Ela o ajudou com arquivos e a encontrar documentos apropriados que Alvin não conseguia encontrar sozinho. Jean disse, há cerca de algumas centenas de milhares de Pokémons em sua segunda e terceira formas evoluídas. Eles estão apenas em estágios avançados. Eles não são fortes, mas o número traz um grande problema para nós. Quanto aos Pokémons, são tantos que é difícil citar os nomes. Mas os mais proeminentes deles são Pidgeot, Pidgeotto, Pidgey, Spearow, Fearow, Golbat, Nidorino, Nidorina, Graveler, Geodude, Golem, Taurus, Lickitung, Persian, Miau, Ursaring, Gloom, Veezin, Koffing, Venomoth, Ariados e Beedrill. Eles são numerados em dezenas de milhares e geralmente são encontrados em grupos, enquanto outros são encontrados em menor número e estão espalhados por toda parte. Alvin observou que a maioria dos Pokémon são do tipo normal, voador, terrestre, venenoso e inseto. Ele já sabia que esses Pokémon seriam a força principal da maré, então ele se preparou para a batalha. O Hard-Ter, a defesa e a velocidade foram a base da partição do grupo. Dessa forma, eles têm maiores chances de sobrevivência, o que pode ajudar. Ele até queria adicionar curandeiros, mas ele lembrou que eles são raros e a maioria dos militares só tem Pokémons de ataque ou de defesa. Eles não têm nenhum auxiliar e não ensinam a seus Pokémons nenhum movimento auxiliar para a batalha. E quanto às nossas tropas e aos treinadores na luta? Alvin perguntou sobre os atacantes. Temos apenas 25.000 soldados totalmente capacitados e cerca de 10.000 treinadores, desde novatos até níveis avançados. A maioria é de nível iniciante novato, então não ajudam muito, exceto pelo número crescente. Bartolomeu disse a ele. Mesmo antes da luta real começar, perdemos cerca de 5.000 pessoas na batalha. Vocês todos devem ir e garantir que a linha de defesa não seja violada. Agora você é muito mais necessário na linha de frente e eu quis dizer você também, Jean. Então comecem. Alvin disse a eles e eles partiram mesmo que relutantemente. Alvin foi deixado sozinho mais uma vez.
Ele suspirou com a perda de tropas. Embora a quantidade de mortes não tenha passado de 500, os feridos e os gravemente feridos fizeram o resto. Alvin esqueceu quantas vezes suspirou nos últimos dias e estava mudando. De acordo com o Dr. Armin, suas ideias ajudaram muito o corpo. Normalmente, a essa altura, eles já perderam um número similar de tropas, ou seja, cerca de 5.000 soldados. Mas a diferença era que eles perderiam cerca de 2.000 para a morte e o resto ficaria gravemente ferido. Mas por causa dele as mortes foram menores do que antes. Ainda assim, centenas morreram sob seu comando. Quando Alvin matou outros, ele não pensou quais seriam as consequências, mas dessa vez ele teve pensamentos profundos sobre isso. Agora, Alvin estava pensando em quantas crianças perderam o pai ou a mãe, quantos pais perderam o filho e o que eles poderiam ter conquistado na vida se não tivessem morrido agora. E o número só aumentaria com o tempo. Ele estava mudando. Alvin podia sentir sua mentalidade mudando também. Normalmente, uma pessoa comum do mundo Pokémon não teria problemas em lidar com isso, mas é porque eles são muito mais velhos que Alvin quando estão em tal posição. Quando eles lideram pessoas em uma escala semelhante à de Alvin, eles já passaram por muita coisa e com a quantidade de vida e morte. Eles vivenciaram e viram muitas mortes. Isso amadurece a mente deles e eles não são muito afetados pelos acontecimentos ao redor, mas Alvin não era tão maduro assim. Ele não conseguiu permanecer inafetado. A ajuda anterior de Mel foi útil nesse sentido, e ele conseguiu liderar efetivamente sem ser afetado pelo ambiente. Se ela não tivesse ajudado, Alvin tinha certeza de que já teria desmoronado. Nenhum Pokémon conseguiu passar pela linha de defesa, então Alvin frequentemente flutuava em Pidgeot para dar uma olhada ao redor. O sangue e a carne o faziam vomitar tudo o que comia. Esta é a segunda vez que ele vê isso. Ele amaldiçoou sua visão de aura pela primeira vez. Quanto à sua pequena ajudante, ela ainda estava por perto. Em suas palavras, ela não pode perder seu humano favorito, então ela estaria por perto para proteger Alvin. Ela se tornou invisível na frente de outras pessoas. Se Alvin tivesse usado sua visão de aura, ele me veria brincando e fazendo caretas para as outras pessoas. Como ele não tinha uma análise correta dos Pokémons e do nível dos outros Pokémons, ele ainda não tomou nenhuma decisão sobre qual Pokémon ele enfrentaria em seguida. E o tempo estava se esgotando. Jean disse aos Pokémons que os mais fortes são abundantes na maré. Então o líder desses Pokémons provavelmente seria um dos Pokémons de nível Pseudo-Rei. Mas ele não queria enfrentar um Pokémon Pseudo-Rei do tipo Pedra ou Terra, porque ele poderia enfraquecer os ataques de Electabuzz. Mesmo se ele vencesse, ele também ficaria ferido e gravemente se negligenciasse e subestimasse o oponente. Os Pokémon Pseudo-Rei mais prováveis que poderiam liderar a maré nessa frente seriam Nidoking, Golem, Hiddon, Ursaring, Pidgeot, Golbat, Venomoth, Ariados, Beedrill, Persian, Onix, Muk, Veezin e também Victreebel. Eles são uma grande variedade de Pokémon, e dessa vez ele queria ter um tipo aço ou fada. Destes, o tipo de aço tinha desvantagem contra o fogo, o solo e o combate. E a fada era desvantajosa contra os tipos veneno e aço. Então esses dois tipos eram os Pokémon mais eficazes contra esses Pokémon que estavam por vir. Ele apoiou a cabeça na cadeira e murmurou: em breve, a verdadeira batalha começará. Fora do muro da cidade. Um rugido alto de Nidoking foi ouvido e um Beedrill voou no céu em direção à cidade. Um Alakazam estava liberando seu psíquico. Eles estão prontos para encontrar também. Capítulo 167. No dia seguinte, a maré chegou e todas as pessoas capazes estão atualmente na linha de frente. Alvin também saiu do escritório e chegou na linha de frente. Ele não se juntou à batalha pessoalmente, mas seus Pokémons se juntaram à batalha. Golbat, Pidgeotto e Vespiquen começaram a dar suporte aéreo. Eles só ajudam as outras pessoas, enquanto fornecem suporte quando necessário. Ele os deixou preservar o máximo de energia que podiam porque a batalha seria longa. Onix, enquanto isso, cuidou dos Pokémon subterrâneos escavadores para impedi-los de passar pela linha de defesa. Alvin estava realmente ocupado agora e não conseguia nem um pouco de tempo para respirar. Ele estava recebendo mensagens de emergência, bem como relatórios de vítimas da Frente Norte, e tinha que fornecer ajuda e reforçar as pessoas onde quer que fosse necessário. Mesmo com a ajuda de Jean e de outras pessoas, ele ainda não conseguiu lidar com as coisas a tempo, pois estava atento à força principal da maré, ou seja, os pseudo-reis Pokémons. Quem sabe quando eles chegarão? A maré atingiu o muro da cidade há cerca de 6 horas e todos eles têm trabalhado continuamente desde então. Isso é cansativo, especialmente para Alvin, que nunca enfrentou tais condições. E sem mencionar que as ligações do prefeito a cada hora para saber se eles precisavam de ajuda ou solicitação para reforçar certos lugares eram irritantes. Logo Slowking, ao lado de Alvin, sentiu algo e abriu os olhos ao sair da tenda improvisada fora da cidade, onde ficava o novo centro de comando da base. Isso atraiu a atenção de Alvin e ele deixou tudo e o seguiu para fora. Jean, que ficou surpreso com isso, disse a Alvin: Senhor, ainda há muitas coisas para olhar. As armadilhas e buracos conseguiram desacelerar a carga da maré, mas isso não significa que nossos problemas acabaram. Ainda precisamos continuar enviando medicamentos e armas para as outras frentes para enfrentá-los e a distribuição deve ser suficiente para que eles durem mais tempo em vez de seu estoque acabar em um momento. Enquanto seguia Alvin para fazê-lo voltar ao trabalho. As pessoas ao redor apenas olharam para eles e depois voltaram ao trabalho. Alvin ignorou seus chamados do fundo e perguntou: o que foi que você encontrou, Slowking? Ele apenas apontou para a nuvem densa que se dirigia para eles. Era noite, então eles não conseguiam ver direito o que era, mas Alvin viu claramente. Era um grupo muito grande de tipos voadores indo em direção à cidade. Desde o começo da maré, apenas Pokémons voadores ocasionais atacavam, mas depois do pôr do sol a intensidade de seus ataques aumentou. Agora sabemos o que ia acontecer. Eles estão usando a cobertura do céu noturno para atacar a camuflagem e causar danos maiores.
Jean, ligue para Jean agora. Preciso falar com ele. Alvin gritou para Jean. Ela ficou perplexa, mas ao ver a expressão dele, fez o que ele pediu. Olá, aqui é a base de comando. Ligue para o segundo tenente Jean imediatamente. O capitão quer falar com ele agora. Jean desceu para o lugar de Jean. Central de comando, o segundo tenente está ocupado. Há algo importante? Diga-me, vou passar para o segundo tenente. A pessoa que atendeu a chamada respondeu. Se não, pode falar depois, estamos ocupados. Alvin ficou irritado porque sua ordem foi ignorada e pegou o rádio em sua própria mão e gritou com raiva. Eu sou o capitão falando. Ligue para seu comandante agora ou eu vou te dar para os ratata lá fora. Ao ouvir os gritos furiosos do capitão, ele correu em direção ao seu comandante Di e o chamou de volta. Ele chegou até Jim e queria falar com ele. Por que você me ligou? Você não sabe que estou ocupado? Por que você me ligou agora? Jim trovejou para ele. Ele ficou triste. Tanto o segundo tenente Jim quanto o capitão Bart ficaram bravos com ele e ele foi repreendido por ambos. Senhor, o capitão Bart queria falar com você sobre algo importante. Ele queria entrar em contato com você imediatamente. Ele disse. Então por que você não disse isso antes? O que aconteceu que ele queria me ver agora? Di disse enquanto pedia ao seu vidente em comando para cuidar disso enquanto ele ia até o rádio para ver o que Alvin queria. Ele pegou o transmissor e disse. Senhor, por que o senhor queria me ver? Segundo o tenente Jim, uma grande quantidade de pokémons voadores está indo em direção à cidade. Certifique-se de cuidar deles. Meu Pidgeot, Pidgeotto, Butterfree, Golbat, Claydol e Vespiquen estarão lá para segurá-los por um tempo. Você se prepara para lidar com o ataque aéreo. Se não puder cuidar deles, então certifique-se de que a maioria do nosso pessoal seja evacuada. Eu mesmo vou lidar com eles. Ele terminou com a voz grave. Por quanto tempo você pode segurá-los? Di perguntou quanto tempo ele tem para se preparar. Como é uma batalha longa, eles não vão dar tudo de si para poderem segurá-los por 15 minutos, mas prepare-se em 10 minutos. Alvin disse a ele. E as pessoas que ainda estão lá fora? Perguntou Jim, mesmo sabendo o que aconteceria com elas. Se eles não conseguirem escapar a tempo ou ainda estiverem lá, eles se juntarão à lista de vítimas na lista, disse ele. Sim, senhor. Jim respondeu entendendo que algumas coisas precisam ser feitas para obter a vitória geral. E ele desligou o telefone. Chame toda a unidade de ataque aéreo. Estamos indo para o céu. Estejam preparados. Temos 5 minutos para nos preparar e seguir para o céu ou haverá perigo. Ele disse ao seu segundo em comando que correu para se preparar. Ele olhou para o céu e só agora viu a escuridão se espalhando no céu. Ele murmurou para si mesmo. Foi uma coisa boa que o capitão percebeu, senão seremos pegos desprevenidos. Na tenda de comando. Jean, diga às unidades de ataque de longo alcance para se prepararem para o ataque do céu enquanto eu tento conter essas pragas. Ele disse. Senhor, você pode realmente segurar esses muitos pokémons? Eles podem deixar o mundo escuro, mostrou quantos deles estão lá. É perigoso para você ficar lá fora. E ainda precisamos que você dê ordens aqui. Jean tentou argumentar com Alvin e funcionou. Tudo bem. Vou mandar meus pokémons para lá. Ele saiu da tenda e então enviou um Pidgeot brilhante, um Pidgeotto, um Butterfree, um Golbat, um Claydol e um Vespiquen. Há um grande número de pokémons vindo em nossa direção. Seu trabalho é segurá-los por cerca de 15 minutos. Não vá com tudo. Agora não é hora para isso. Não localizarmos onde o mais forte deles está atualmente. Então essa batalha vai se arrastar até que ele saia. Todos vocês se certifiquem de detê-los no ar enquanto Pidgeot cuidará dos mais fortes deles, junto com Vespiquen, se um pseudo-rei for encontrado lá. Vou mandar Slowking olhar para você em caso de emergência. E Pilosvine estará pronto também. Ele deu suas ordens aos pokémons e eles voaram para longe para enfrentar a nuvem de pokémons voadores. Capítulo 168. O grupo de pokémons voadores voou em direção ao pokémon que chegava. Todos sentiram uma ligação psíquica familiar que usava Claydol como um meio para conectá-los. Era Meus ajudando. Ela não havia deixado Alvin, mas ficou com ele caso ele precisasse de ajuda. Dessa forma, eles podem sentir a presença um do outro e podem ter certeza de que seus ataques não irão atingir um ao outro, além de se comunicarem para fazer ataques combinados. Com Meu por perto, eles não precisam se preocupar com a segurança do treinador e podem se concentrar no inimigo na frente. Eles alcançaram algumas centenas de metros no céu e estavam prontos. Butterfree começou o ataque enviando esporos de atordoamento no ar e o vento dos outros companheiros voadores os enviou em direção aos Pokémon que se aproximavam. Veneno também pode ser usado, mas não se espalhará tanto quanto o esporo de atordoamento. E a tarefa deles é segurar os Pokémons, não destruí-los sozinhos. No céu noturno, a maioria dos Pokémon voadores não consegue enxergar claramente, então algumas fileiras de Pokémon ficaram atordoadas e começaram a cair do chão. À medida que caíam, o Claydol aumentava o efeito da gravidade sobre eles e eles começaram a cair com força no chão. Enquanto isso, Vespiquen enviou alguns Combee para lidar com os Pokémons feridos e acabar com eles. Pidgeot, Golbat e Pidgeotto lançaram várias lâminas de ar que cortaram muitos Pokémons e acabaram com suas vidas. Esse truque conseguiu derrubar 400 Pokémon voadores, mas não foi nada comparado a todos eles. Mas conseguiu detê-los e olhou em volta para ver quem os deteve. O olhar deles caiu sobre os 6 Pokémons de Alvin. O líder das respectivas espécies de Pokémon voadores se adiantou e olhou para eles. O restante dos seguidores não estava disposto a seguir em frente com medo de ser o próximo a ser abatido e esperou que alguém assumisse o comando e atacasse. Como ninguém estava disposto a seguir em frente, os líderes como Fearu, Pidgeot, Golbat, Altaria, Noctowl, Ledian, Butterfree, Beedrill e Sevlos decidiram inspirar outros e seguir em frente. Mas Pidgeot brilhante sentiu algo no Beedrill. Ele está com o Electabuzz desde que era um Elekid e ele era um Pidgey. Ele sentiu que o Beedrill tem um tipo de poder similar ao do Electabuzz, tornando um pseudo-rei Pokémon.
Ele pensou que o elo mental disse a Claydol para passar a notícia para Alvin enquanto ele lida com Beedrill, e eles darão suporte sempre que possível, mas eles só atacarão quando começarem. O silêncio no céu, em contraste com o da Terra, onde o choque com o código era intenso, durou alguns minutos. De vez em quando, alguém ficava ferido e alguém morria lá embaixo. Enquanto isso, no centro de comando, Zolkin passou a mensagem para Alvin. Ele estava tenso. Se não fosse um pseudo-rei voador, seria muito melhor. Ele se conectou com Jin mais uma vez. Jean, ao lado, perguntou. Existe outro acordo que você fez sobre os pokémons voadores, capitão? Há um pseudo-rei pokémon entre eles e então meus pokémons vão lidar com isso. Então estou dizendo a Jin para ficar longe da batalha deles. Logo, a ligação foi completada e a voz ansiosa de Jin foi ouvida. Senhor, há alguma mudança no plano? Sim, há um pseudo-rei entre eles. Então você ficará longe dele. É melhor estar preparado e pedir aos seus homens para ficarem longe do caminho de batalha deles ou as consequências serão terríveis para eles. É melhor você ficar a algumas centenas de metros deles e tentar não se envolver lá, Alvin disse a ele. Senhor, o Pokémon é tão forte? Não é sobre força. Meu Pidgeot, Vespiquen e Claydol poderiam segurá-lo devido à vantagem de tipo, mas o problema é que ele é um Beedrill. Eles podem ser rápidos quando precisam. Então a batalha será rápida e qualquer erro da sua parte pode causar ferimentos desnecessários aos meus Pokémons. E isso não é bom a longo prazo. Essa batalha é longa e pode durar alguns dias. A batalha deles não terminaria antes também. Eles podem ter várias lutas ao longo do tempo. Meu Pidgeot não está no nível de pseudo-rei, então ele não pode terminar a batalha antes. Mesmo que estivesse, levaria meio-dia ou um estado de completo cansaço para terminar a batalha. Portanto, seja cauteloso e pode haver mais vítimas do que o esperado, já que é noite, então esteja preparado, disse Alvin. Nós cuidaremos disso, senhor. Jin encerrou a transmissão. Jean perguntou a Alvin. Senhor, seus pokémons podem realmente segurar o Beedrill? Está escuro e Beedrill não é conhecido por sua visão noturna, então temos uma pequena vantagem. Não tenho experiência enfrentando o Pokémon Pseudo-Rei, então só posso tentar cansá-los e lidar com eles naquele estado. O resto é um mistério. Ele respondeu a ela enquanto pensava. Se não fosse que Slowking o tivesse aquecido com um poderoso psíquico do outro lado, eu teria enviado Electabuzz, mas isso deixaria o acampamento indefeso. Preciso dele aqui, caso ele faça um ataque furtivo por meio de teletransporte e poderes psíquicos. Ele então olhou para o Electabuzz ao seu lado, irritado porque seus outros amigos puderam se juntar à diversão e ele teve que esperar o momento certo. Com Jin, há alguma mudança de ordem relacionada a nós, senhor? O segundo em comando perguntou enquanto os outros olhavam para ele. O capitão disse que seu Pidgeot notou o pseudo-rei e tentará contê-lo. Devemos ficar longe da batalha deles ou nossa morte é iminente. Jin explicou. O quê? O rei pseudo apareceu tão cedo. Isso nunca aconteceu antes. Poderia ser que ele tenha julgado errado? Outro perguntou. Não importa se ele está certo ou errado. O capitão ordenou que ficássemos longe. Ele pode segurar os Pokémon? Seu Claydol e Vespiquen forneceriam suporte e ajuda na luta, enquanto outros garantiriam que sua batalha não fosse interrompida. Nosso trabalho é ficar longe dos Pokémon brilhantes que você pode ver enquanto batalha. E chega de perguntas, vamos nos preparar para sair. Sim, senhor, e eles voaram para o céu. Capítulo 169. No céu, Beedrill enviou um míssil de pino contra eles, mas a rajada de Pidgeot o deteve e o enviou em direção a eles. Os líderes de diferentes espécies de pokémons desviaram do ataque, mas os que estavam atrás deles não foram rápidos o suficiente. O míssil de pino era afiado o suficiente para perfurá-los e matá-los. Esses mísseis de pino derrubaram 7 vítimas, incluindo Pidgeotto, Spearow, Fearow e Zubat. Este ataque foi o sinal e logo todos começaram o ataque. Claydol usou gravidade nos pokémons voadores e a maioria deles perdeu o equilíbrio e começou a cair. Butterfree e Golbat usaram lâmina psíquica e de ar para acabar com os pokémons. Como os pokémons de Alvin estavam em vantagem em ataques de longo alcance, eles decidiram atacar de curto alcance e poucos em direção a eles. Os Pokémon mais fortes conseguiram superar o aumento da gravidade facilmente e então eles miraram no Claydol para aliviar a pressão sobre os outros. Claydol continuou enviando fragmentos de rocha para os Pokémons que se aproximavam. Vespiquen estava em modo de defesa para proteger seus companheiros de ataques. Ela continuou enviando Combee para ataque e defesa. Seu raio de confusão e seu corte aéreo foram um desastre para os Pokémon voadores. Golbat usou seu veneno e raio de confusão para atrapalhar os Pokémon e eliminá-los, junto com Butterfree, que usou esporos atordoantes e poderes psíquicos em seus inimigos. Enquanto isso, Pidgeot e Pidgeotto estavam segurando Beedrill. Eles frequentemente corriam em direção aos inimigos quando ele estava se preparando para atacar com ataque de inseto e usavam seus números como cobertura. Embora o Beedrill fosse rápido, ele não era mais rápido que o Pidgeot e o Pidgeotto. Eles desviaram do ataque e usaram ataque furtivo contra o inimigo mais forte. Sempre que o ferimento dele se tornava grave, Vespiquen usaria um modo de cura para curar o casal. A tarefa deles era arrastar os Pokémon para a chegada dos reforços, mas por causa de Beedrill o número de Pokémon responsáveis por detê-los foi reduzido. É por isso que Alvin chamou Jin. O pseudo-rei Beedrill interrompeu o plano inicial dele, então ele precisava que Jin chegasse o mais rápido possível. As paredes da cidade eram equipadas com flechas que tinham explosivos presos a elas. Embora não fosse poderoso o suficiente para ferir gravemente Pokémons de nível Elite, ainda era mortal para os mais fracos. Alvin fez Jean dizer a ala de artilharia na parede para mirar nos Pokémons que estão agrupados.
Dessa forma, eles não mirarão nos pokémons dele e poderão desviar facilmente da flecha. É claro que quando eles veem um reforço chegando, eles têm que parar o ataque para não ferir a coluna voadora por engano. As flechas foram lançadas voando da parede e quando colidiram com um pokémon, explodiram. Essa explosão atraiu a atenção de todos que lutavam no campo e eles viram a batalha aérea no céu. Dee e sua coluna voadora que estava no ar viram que o Pokémon de Alvin segurou a maioria dos Pokémon enquanto Pidgeot e Pidgeotto mantinham Beedrill ocupados. Isso os deixou mais confiantes em sua vitória, já que eles têm um capitão forte os liderando. Jin tentou usá-lo para aumentar o moral de sua coluna voadora e disse: "Homens, olhem para frente. Os 6 Pokémon do Capitão Alvin podem segurar muitos Pokémon voadores e poucos conseguiriam passar pela defesa. Eles estão cansados e trabalharam duro para nos dar tempo de chegar e proteger a base de ataques aéreos. Vamos pagar a dívida e erradicar os invasores." Ele finalizou com um grito cheio de confiança. As palavras fizeram o trabalho e as poucas centenas de soldados na coluna voadora que pilotavam diferentes tipos de aeronaves estavam prontas para ganhar sua glória. Esse caso foi especialmente para os Pokémons voadores, já que os 6 Pokémons podiam derrubar centenas de Pokémons em poucos minutos. Então se eles não pudessem fazer algo parecido com o aumento de seus números, eles seriam um desperdício. Eles grasnaram de entusiasmo e estavam prontos para a batalha. O rugido deles no céu atraiu a atenção dos Pokémon selvagens voadores e eles se dirigiram até eles para lutar e a próxima rodada começou. Vendo a chegada do reforço, os 6 Pokémon mudaram suas táticas junto com os oponentes. Pidgeotto deixou o Beedrill e foi lidar com os pequenos. Butterfree se juntou a Pidgeotto em um cerco conjunto de Pokémons. Sua dança vibratória garantiu que ela se esquivasse dos movimentos enquanto seu Psíquicos fazia colidir um com o outro e Pidgeotto os finalizou com um golpe aéreo. Vespiquen e Claydol deixaram suas frentes e se juntaram a Pidgeot para cercar Beedrill. Vespiquen assediou Beedrill e apoiou o ataque. Claydol parou sua gravidade e usou o Psíquico para pará-lo momentaneamente e esmagá-lo com movimentos de pedra e chão. Pidgeot bateu nele com ataque de asa e suas garras. Ele não ousou tentar usar o poder elemental do vento, pois isso afetava o corpo e ele tinha que durar mais que o oponente. Ele só faria isso quando o oponente o usasse. O mesmo aconteceu com outros Pokémons. Alvin já os avisou que eles não eram fortes o suficiente para usar o poder elemental por muito tempo. Isso gastaria sua força física e eles não seriam capazes de lutar contra a maré que se aproximava. Golbat estava enfrentando um Golbat de elite e, portanto, não podia fazer nada para ajudar seus outros companheiros. Mas ele ainda usou seus ataques como raio de confusão, corte aéreo e cortador aéreo para cuidar dos Pokémons. A batalha continuou por algumas horas e então o resto dos Pokémon voadores voaram de volta e a coluna voadora, junto com os Pokémon de Alvin, recuaram. Batalhas contínuas por horas podem cobrar seu preço de qualquer um, ainda mais quando se está enfrentando um pseudo-rei. Se Vespiquen não estivesse por perto para curar os Pokémon e Claydol usasse a gravidade para segurar e diminuir a velocidade dos Pokémon, o trio não teria durado tanto. Alvin, que recebeu a notícia de que eles conseguiram repelir a onda invasora de Pokémon voadores, suspirou. Houve cerca de 300 baixas na coluna voadora enquanto eles derrotavam milhares de Pokémons voadores em troca. Mas a força que seus Pokémons mostraram durante essa batalha garantirá que Pokémons mais poderosos se juntem à batalha e pode haver outro pseudo-rei neste grupo. Alvin tinha certeza de que a próxima rodada seria ainda mais sangrenta do que a última vez. E naquela hora até o Electabuzz pode ter que se juntar à batalha. Slowking chame de volta todos os Pokémons lá fora. Em breve uma batalha ainda maior nos aguarda. Precisamos deles no seu melhor absoluto para que não sejam prejudicados naquele momento. Alvin disse. Os olhos de Slowking brilharam e então a mensagem foi transmitida. Seus Pokémon começaram a voltar. Alvin olhou para Electabuzz ao seu lado e disse, você pode se juntar à próxima batalha. Está animado? Electabuzz surgiu do chão e seu corpo foi banhado pela corrente do trovão. Capítulo 170. O sol nasceu do leste e a lua começou a desaparecer da visão. A noite mudou para o dia, mas não há nenhuma mudança na intensidade do ataque da maré. Alvin não dormiu direito por alguns dias porque estava se certificando de que todos estavam preparados para a grande batalha que se aproximava. Já faz quase 3 dias desde que seu Pidgeot foi enfrentar Beedrill com os outros Pokémons voadores. E isso virou rotina nos últimos dias. Beedrill frequentemente volta para atacar e Pidgeot com seus companheiros voadores se juntam para enfrentá-lo. Quando eles retornaram na primeira noite, Alvin disse a Pidgeot e aos outros Pokémons, se você enfrentar um Pokémon mais fraco, acabe com ele logo e não perca tempo. Se você enfrentar alguém de força similar, então arraste-o com força maior. Canse-o, machuque-o e certifique-se de que seus ferimentos estejam começando a afetar seu desempenho em batalha. É uma guerra. Não somos poderosos o suficiente para acabar com a luta em um momento. Só podemos fazer o melhor que podemos. Se você for ferido durante a luta e não puder passar para a próxima rodada, isso trará mais problemas para seus companheiros mais tarde. Depois disso, Pidgeot parou de usar ataques poderosos em Beedrill e tentou machucar suas partes fracas, como suas asas ou braços de ferrão. O mesmo aconteceu com outros Pokémons. Como Claydol e Vespiquen se juntaram para ajudar a combater Beedrill, eles são frequentemente alvos dele e retornam com hematomas afiados de ferrões. Golbat tinha um oponente para enfrentar em cada confronto. Era o outro Golbat. Eles usavam truques diferentes toda vez para derrubar o outro e derrotar o oponente. Mas isso não significa que ele não resolva os outros Pokémons. Ele derrota os mais fracos e então o Golbat selvagem chega para impedir sua matança. Butterfree e Pidgeotto têm que lidar com Pidgeotto, Pidgeot, Fearow e Chatu de nível Elite.
eles são frequentemente parados por eles. Eles arrastam Butterfree e Pidgeotto para que não consigam derrubar os tipos voadores atacantes. E coube ao Tenente Jim e seus companheiros lidar com os mais fracos enquanto Alvin segurava os mais poderosos entre os invasores. Ele deixou Alter, Charmeleon, Nidorino, Polivir, Ivysaur e Marill com o segundo Tenente Gold, que estava na linha de frente. Ele disse a Gold para direcionar onde eles são necessários e eles lidarão com o resto juntos. Alter era um fantasma nisso. Ele se esgueirou até os pokémons e desapareceu sempre que quase foi pego. Ele usou as táticas de furtividade e pico nessa batalha. Muitas vezes eram necessários alguns tipos psíquicos para impedir seus ataques furtivos até que um dos chefões se apresenta-se para lidar com ele. Era outro rei Pseudo-Alakazam. Quando ele apareceu, Alvin foi avisado e quase enviou o Electabuzz com seu trunfo para lidar com ele. Mas Mel revelou que havia outro rei Pseudo além de Beedrill e Alakazam. Então ele parou e deixou Slowking lidar com isso. O treinamento de Slowking comeu Alakazam e Xatu valeu a pena e ele conseguiu segurar Alakazam com Alter atacando furtivamente de vez em quando. A batalha deles era composta principalmente de disputa de olhares com um espaço livre entre os dois que Alter não ousava pisar. A razão era que naquele espaço livre seus poderes psíquicos colidiam. Alakazam era um pseudo-rei recém-promovido, então Slowking mal o igualava devido à sua prática rigorosa. Qualquer Pokémon, seja amigo ou a favor, que entrasse na zona se transformava em uma gota de sangue. Sua alma deixava o corpo. Charmeleon encontrou um oponente na forma de Marowak que sempre o espancou. Ele foi resgatado por seus companheiros antes de qualquer ferimento sério. Sempre que ele encontrava aquele Marowak, ele partia para enfrentá-lo. Nidorino lidou com o Hiddon que era seu oponente. Embora frequentemente derrotado, ele estava aprendendo e podia enfrentá-los um a um. Ivysaur tem que lidar com Heracross e Pinsir. Embora não sejam tão poderosos quanto seu líder, eles são oponentes difíceis, especialmente porque anseiam por néctar no bulbo de Ivysaur. A ajuda de Polivir conseguiu virar o jogo para Ivysaur e Polivir conseguiu um oponente de treino. Marill não encontrou oponentes formigas como os outros porque ela frequentemente ia para o meio dos pokémons de grama para dizimá-los. Mesmo quando um pokémon de nível elite chega, Gold estava lá para lidar com isso. Onix estava cuidando do tipo terrestre ele mesmo, junto com o tipo fogo ocasional que chegava lá. Ele usou seu corpo enorme para procurar o pseudo-rei escondido na maré. E sempre que ele chega perto demais ele tem que escapar de um poderoso terremoto que vem em sua direção. Isso fez Alvin entender que era um pokémon terrestre, já que ele conseguia sentir Onix no subsolo e se aproximando dele. Mesmo com a defesa pesada na muralha, alguns pokémons ocasionais conseguiram passar por eles. Se eles estão ao redor de Alvin, eles são derrubados por seus pokémons, como Espion, Pilosvine ou Snorlax. Electabuzz ainda não foi revelado. Eles sempre os paravam para que eles, Tropops e também os líderes ou chefes da maré Pokémon, soubessem que havia alguns Pokémons que ainda não tinham se juntado à batalha. Alvin tem algumas tropas inspecionando a área ao redor, caso cheguem aqui e ataquem os civis. Há relatos ocasionais de Pokémons selvagens atacando civis na cidade também, conforme o relatório em sua mesa. Todos os seus Pokémons amadureceram muito ao longo do tempo. Eles enfrentaram a morte mais vezes aqui na maré do que todas as vezes que viveram desde que nasceram. Isso deixou seus instintos afiados e eles têm mais controle sobre seus ataques para evitar perda de energia. Nidorino e Alter, os dois brincalhões, ficaram subjugados com o tempo e não brincam tanto quanto faziam antes. Mas a pessoa que mais mudou foi Alvin. Nos últimos 3 dias, cerca de 1000 pessoas morreram. De acordo com o médico veterano Armin, foi uma campanha muito boa até agora. Essa era uma boa estatística se comparada a outras zonas onde as baixas eram de dezenas de milhares. Mas os feridos de cada zona eram os mesmos. Havia cerca de 10.000 feridos no Corp, incluindo os treinadores auxiliares. Ele frequentemente ia aos acampamentos médicos. Havia muitos médicos e enfermeiros junto com seus pokémons trabalhando horas extras, incontáveis tropas e treinadores feridos ou mortos deitados lá. Ele viu a dor e a angústia deles. Eles sofrem por causa dele. Ele era o capitão deles e cabia a ele cuidar do bem-estar deles. Ele também saiu para dar uma olhada no campo de batalha através dos binóculos. Ele viu muitas pessoas morrendo e perecendo durante a batalha. Alguns tiveram o pescoço quebrado, morrendo por perda de sangue ou sendo despedaçados. Ele observou todos eles sem piscar. Alvin frequentemente sentia vontade de vomitar, mas se continha. Ele sentia que se vomitasse estaria manchando o sacrifício dos soldados e observava. Isso lembrava de sua fraqueza. Não importava o quanto ele quisesse, ele não conseguia protegê-los. Depois de cada dia que passava, ele ficava mais e mais frio para não desmoronar diante de tantas mortes ao seu redor. Ele finalmente entendeu sobre quais mudanças Blue falava. Ele havia fechado suas emoções assim que o primeiro dia de batalha terminou e ele viu os relatórios. Mesmo com tantas baixas, ninguém se apresentou para dizer que ele era o responsável. Enquanto ele estava passando por sua memória pensando nos últimos dias, Jean correu para dentro e gritou S. Senhor, outro pseudo-rei apareceu. E é um Nidoking. Alvin pegou o cajado que estava ao seu lado e começou a sair da tenda ao ouvir isso, e os Pokémon ao redor, como Snorlax, Espion, Pilosvine e o trunfo Electabuzz, o seguiram. Passando por ela, ele disse suavemente, preparem-se todos, a rodada final começará em breve. Fiquem longe do meu campo de batalha. Slowking, diga a eles para irem com tudo. Não vamos mais arrastar isso. Já vi mortes o suficiente e vou acabar com isso. Ele estava sem emoção quando disse isso. Capítulo 171. Os Pokémons ficaram longe de Alvin durante a batalha. Os Pokémons voadores como Pidgeot, Pidgeotto, Vespiquen, Butterfree, Golbat e Claydol ficaram posicionados na muralha da cidade o tempo todo para evitar que Pokémons voadores entrassem na cidade. Sempre que ele precisava conversar, ele usava o link mental que Mel criava entre seus Pokémons e transmitia a mensagem.
Ponto de vista do Pokémon. Lentamente através do link mental falou com Pidgeot. Prepare-se. A rodada final está começando. O último pseudo-rei apareceu. Certifique-se de que Beedrill não deixe o campo de batalha vivo desta vez. Pidgeot respondeu. Então chega de se conter. Chega de se segurar. Alvin está perdendo o controle de suas emoções. Então ele está se juntando pessoalmente à batalha. Pedirei a Alter para cuidar dele enquanto todos nós tentamos terminar a batalha o mais rápido possível. Ele mudou muito desde o início da maré, disse ele tristemente. Todos nós mudamos. Nessas batalhas, aprendemos como ter uma partida de longo prazo. Nossa resistência e força são colocadas à prova. Mas o que mais me assusta é Alvin. Ele mandou de volta os jovens e os mais fracos para que não fossem afetados negativamente, mas ele ficou conosco. Ele ainda é muito jovem para liderar os homens, e estou falando sobre sua saúde mental. Charmeleon é jovem, mas ele está apenas lutando, não tendo que cuidar de ninguém. Mas Alvin fez questão de visitar os feridos e mortos. Assim que a batalha terminar, temos que mandá-lo de volta. Chato está por perto, não é? Pidgeot perguntou. Sim, ele está por perto. Eu podia senti-lo. O que você quer fazer? Você está pedindo para ele sumir, Alvin? Ele ficaria muito bravo com isso mais tarde. Não agora. Assim que a batalha terminar, faça Chatu teletransportá-lo de volta para o professor de Alvin. Então ele pode ajudá-lo um pouco e se recuperar. Pidgeot respondeu. Devo perguntar ao Electabuzz sobre isso? Se ele concordaria ou não também é importante. Ele também concordará. Você sabe que por mais que haja como durão, ele é muito mole em relação a Alvin. Ele apoiará essa decisão. Mais tarde, ele pode voltar e nos levar embora também. Não podemos deixá-lo ficar aqui depois que a guerra acabar. Nós venceremos. Tenho certeza, mas ele não será capaz de lidar com os sacrifícios. Enquanto a guerra continuar, ele pode deixar isso para trás, mas quando a pressão for recuperada, enfrentaremos uma pessoa quebrada. Não podemos ajudá-lo aqui. Ele precisa ficar longe daqui para se curar. E não acho que ele gostaria que seus pais o vissem nesse estado. Slowking estava pensando em palavras de Pidgeot e transmitiu a mensagem para Electabuzz. Alvin não sabia da conversa entre 3 de seus pokémons mais antigos. Electabuzz, ao ouvir o que eles planejavam, ficou surpreso e olhou para Alvin por um momento antes que seus olhos se tornassem firmes e ele concordasse. Muito bem. Vou pedir para Chatu olhar para Alvin e fazer como você pediu. Electabuzz concordou também. Podemos convencer os outros a se prepararem. Fim do ponto de vista do Pokémon. Alvin estava realmente ansioso pela próxima batalha. O desamparo e o desespero que ele sentia quando via tantas pessoas morrendo o estavam comendo por dentro. Ele precisava liberar toda a frustração e raiva reprimidas que acumulou nos últimos dias. Esta é uma boa oportunidade para ele testar sua aura e habilidades de luta em situações reais. Ele caminhou até a linha de frente ignorando os espectadores enquanto eles olhavam para ele e seus pokémons. A próxima batalha será grande, já que todos os chefes mostraram suas caras e também será seu ataque mais forte. Sua caminhada em direção à linha de frente com tantas pessoas causou indignação nas pessoas, que pensaram que ele estava tentando escapar e deixá-las em paz. Olhe para ele, escapando enquanto nos deixa enfrentar a maré. O que você esperava? Ele não entrou na linha de frente nenhuma vez e agora, quando o momento crítico está chegando, ele está fugindo. Ele é um covarde. Ele é apenas um traidor. Como ele se tornou capitão, eu não sei. Mas eu sei que a Liga terá que puni-lo quando ele for pego, ou então eu não vou deixá-los em paz. Isso atraiu outro oficial cadete e sua secretária para a esquina. Jean correu em direção a Alvin e perguntou. Senhor, o que aconteceu? Por que você está saindo? Algum problema? Ela estava com Alvin o tempo todo e viu o quanto ele trabalhou duro para garantir que tudo estivesse em ordem. Ele não se juntou à linha de frente porque estava com medo, mas porque estava muito ocupado para garantir que tudo desse certo. E não há nenhum problema na linha de suprimentos. Alvin não parou para olhá-la e continuou seu caminho, mas ainda assim respondeu. Diga a Dee e Gold para se prepararem. A última volta da maré começa em breve. Então você está indo lutar? Mas por que agora? Daisy, que veio depois de ouvir rumores sobre Alvin, perguntou. O relatório de inteligência estava errado. Assim que a maré chegou, meu Onix estava de vigia para verificar o pseudo-rei. Ele não conseguiu ir mais fundo na linha inimiga devido a um poderoso pseudo-rei do tipo terrestre. Eu estava esperando por ele para que ele pudesse se revelar. O Nidoking está chegando finalmente. Acho que esta pode ser a última tentativa deles, pois acabamos com a tentativa deles de invadir nosso território e será ainda mais difícil do que ataques anteriores. Mas senhor, como você vai enfrentá-lo? Devemos pedir suporte para lidar com ele? Seu Pokémon mal segurou os outros 2 pseudo-reis e outro seria demais. Jean perguntou ansiosamente. Suas palavras chocaram os espectadores. Pensar que o capitão que eles consideravam covarde estava realmente segurando o mais forte da maré era espantoso. Isso significava que ele não era fraco. Isso pôs fim a alguns de seus sussurros. Alvin parou e olhou para Jean nos olhos dela. Jean corou levemente com a intensidade do olhar de Alvin. Eu também guardei um trunfo. E agora ele vai se juntar à batalha. É por causa dele que eu sou o capitão. Electabuzz revela sua presença ao oponente e toca a trombeta de guerra. Ele respondeu confiantemente. Electabuzz liberou o poder do trovão e o céu começou a ficar coberto por espessas nuvens negras com correntes de trovão passando por elas. Então um enorme raio de trovão caiu direto em direção a Nidoking que o contra-atacou com seu próprio poder. A colisão de seu poder gerou uma poderosa onda de choque junto com uma nuvem de poeira no ar. Eles estavam muito longe para ver o choque de poder a olho nu, mas o trovão e a nuvem de poeira mostraram o poder que o Electabuzz exercia. Blake, o especialista em luta que estava ao lado, murmurou. Pseudo-rei. Electabuzz é um Pokémon pseudo-rei. Ele é o trunfo do capitão. Pseudo-rei? O que? Como isso pode ser? Ele é muito jovem para ter esse poder? Como ele tem tanto poder? Eu te disse antes, Jean.
Não me importa o que você sente sobre mim e minha capacidade de liderança, mas eu tenho o poder de fazer você obedecer. Embora eu não seja o mais forte, isso não significa que eu seja fraco. Slowking e Pidgeot estão no pico de elite. Pilosvine, Snorlax, Vespiquen, Claydol e Onix estão no nível de elite. Alter, Charmeleon, Spion e outros estão no pico avançado. Cada um dos meus Pokémon aqui está pelo menos no nível avançado. Mesmo que eles não consigam derrotar os adversários do outro nível sozinhos com a ajuda dos companheiros de equipe, a vitória não é um sonho. Agora que a rodada final está começando, eles não precisam se segurar. Se você é tão forte, por que se conteve? Alguém na multidão perguntou. Esta é uma guerra, não uma luta direta de 1 contra 1. Ela é vencida quando a carta certa é enviada na hora certa. Antes da chegada do último pseudo-rei, não posso revelar meu poder, ou então não haverá ninguém para lidar com eles, pois perderiam a maior parte de sua força após a batalha. Meus Pokémon mal conseguiam vencê-los e depois disso eles ficavam muito fracos, então não podia ir com tudo logo no começo. Chega de enrolação, esteja preparado para a luta final. Se perdermos, a Zona Norte estará perdida. E ele foi embora deixando para trás uma multidão atonita. Alvin estava observando o campo de batalha agora e olhou para as pequenas lutas acontecendo na frente. Ele aguardou a chegada da Força Real que era atualmente liderada por Nidoking. Capítulo 172. Nidoking com toda a força da maré estava correndo em direção à cidade. Ele tinha colidido com o poderoso trovão agora mesmo e sabia que era uma declaração de guerra do outro lado. Eles estão prontos para o confronto final. E ele sabia que esse confronto seria a batalha decisiva da guerra. Quem vencer essa rodada será o verdadeiro vencedor. Ele rugiu alto em direção ao céu, convocando todos os Pokémons da maré para se prepararem para a luta. Seu rugido durou alguns segundos, mas causou arrepios nas tropas do lado oposto. Em resposta a esse rugido, o céu escuro começou a emitir sons estrondosos, significando que o Electabuzz está pronto para enfrentar qualquer força que ele esteja enviando. O choque de duas potências acordou todas as pessoas adormecidas e Pokémons ao redor da área. Esses choques anteriores fazem as pessoas perceberem que algo grande está prestes a acontecer. No acampamento Base Norte, Di ficou surpreso com a mudança do tempo. As nuvens escuras no céu e os trovões caindo em direção ao oponente o fizeram sentir que o reforço havia chegado. Então veio Jean, que respirava pesadamente. Jean, o que aconteceu? O capitão exige que eu faça alguma coisa. Ela ficou na frente dele por alguns segundos recuperando o fôlego e então disse. O capitão ordenou que você preparasse todas as tropas capazes de lutar e chegasse à linha de frente o mais rápido possível. O que aconteceu? Algo grande está acontecendo lá fora? Como ele estava curioso sobre o que aconteceu. O terceiro pseudo-rei é descoberto. O capitão acha que arrastar mais tempo só nos colocaria em perigo. Então ele decidiu que o confronto final deveria começar agora. Ela respondeu. Mas e o terceiro pseudo-rei? A prefeitura enviou reforços para lidar com isso? O capitão vai lidar com isso sozinho. Ele me disse para estar preparado e ficar longe da batalha dos grandões para que não haja nenhuma baixa desnecessária. Qual é o tamanho da zona restrita? É um raio de 100 metros ao redor. Mas por razões de segurança, fique a 300 metros porque o terceiro é um pseudo-rei do tipo terrestre. Jean respondeu enquanto Di apenas assentiu e seu rosto estava sério. Ele se virou e gritou. Levantem todos vocês, vermes. Há uma guerra acontecendo e todos vocês estão dormindo. Acordem. Novas ordens chegaram. Temos que ir para o céu em 5 minutos ou então todos vocês serão servidos como alimento Pokémon para seus próprios Pokémons. Isso fez efeito e todos correram freneticamente para frente e para trás e começaram a se preparar. Jean já foi embora há muito tempo e começou a notificar outros grupos para se prepararem para a luta. Daisy chegou ao comando da linha de frente, que era liderado por Gold. Ela disse a ele para se preparar para a luta, mas ele ainda estava relutante em fazê-lo. Por que vocês enviam todas as forças para a batalha? Ainda precisamos de algumas pessoas para defender a base e outras coisas. Como o capitão sabia que todos eles iriam atacar agora? Atualmente, apenas alguns confrontos estão acontecendo ao nosso redor, ainda há algum tempo antes do confronto final. Eu já passei por muitas marés antes e sei como eles vão reagir, Gold disse a ela condensando. De fato, não sabemos se isso realmente vai acontecer. Não podemos correr o risco. Em qualquer caso, se houver um erro, perderemos esta frente e as outras frentes terão que protegê-los de seu ataque furtivo também. Outro disse. É muito arriscado. Por que Jean ou Di não tentaram convencê-lo? Embora ele seja o capitão, temos que tomar nota da situação geral. Daisy não estava disposta a perder e ainda disse, mas o capitão disse que já garantiu a defesa. Temos que olhar apenas para frente e cuidar do ataque. Se não fizermos isso agora, o número de vítimas será ainda maior e isso é necessário para preservar vidas. E o que é essa proteção da qual o capitão fala? Como sabemos que ela é forte o suficiente? E acima de tudo, quando podemos arrastar e vencer a guerra, então por que deveríamos mudar nossas táticas? Eu sei que a baixa será maior, mas venceremos. E é isso que importa. Não faremos como ele diz. Ficaremos aqui e faremos o que achamos correto. Gold disse fortemente. Ele notou que o capitão não se juntou à batalha e só deixou seus Pokémons lutarem. Isso mostra que ele era fraco mentalmente e embora ele esteja bravo, ele não tomará nenhuma atitude agora. Mesmo que o fizesse, o julgamento provavelmente seria a seu favor, já que seu plano tem mais chances de sucesso do que o de Alvin. Isso lhe deu confiança e, inspirados por ele, todos os outros ocupantes da sala decidiram desafiá-lo. Eles sabem que ele é forte, mas acham que se permanecerem unidos, ele não os atacará e eles estarão seguros. Vendo que eles não estavam ouvindo, ela foi até Alvin para relatar. Ao chegar, ela viu que o segundo tenente Di estava ao seu lado e eles estavam discutindo algo.
A presença dele significava que sua coluna voadora estava pronta e entraria em ação assim que recebessem ordens. Ela chegou e o som de seus passos interrompeu a discussão. Ji a cumprimentou alegremente e disse, Jean, já que você está aqui, então Gold chegará em breve. Então, quanto tempo até eles chegarem aqui? As palavras dele a fizeram parar no meio do caminho e ela tentou dizer, oi. Ela tentou começar a falar, mas não sabia como. A gagueira dela fez Alvin sentir que algo aconteceu e ele disse fortemente, o que aconteceu aí, Daisy? Preciso saber agora. Ela olhou para os olhos graves de Alvin e narrou tudo o que aconteceu. Os outros cadetes e Jean chegaram enquanto ela narrava o incidente e todos ficaram irritados com as palavras de Gold. Como ele ousa desobedecer? Ele não sabe que quanto mais agirmos como Squirtle Shell, mais baixas haverá? Jim trovejou. Ele está muito confiante desde que se tornou o comandante da linha de frente e acha que não podemos fazer nada. Jean disse enquanto rangia os dentes. Há uma grande batalha na frente. Precisamos estar preparados. Se tivermos problemas entre nós agora, isso afetará o elo do exército. Bartolomeu disse. Alvin estava ficando cada vez mais sem emoção a cada palavra de Daisy e Daisy não tirava os olhos de Alvin, pois suas palavras decidiriam o resultado. Alvin tomou a decisão. Slowking, quero todos eles na minha frente em 1 minuto. Não importa como você faça isso, eu os quero aqui ajoelhados. Suas palavras eram frias como gelo e todas as pessoas ao redor estremeceram. Eles sabiam que ele estava bravo, muito bravo, e qualquer um que o interrompesse sofreria sua raiva. Capítulo 173. Ao ouvir o comando, Slowking desapareceu na frente deles. Alvin não se incomodou em olhar para ele, mas continuou a olhar para longe, na direção de onde a força total da maré chegaria. Enquanto ele se mantinha de pé, Slowking retornou alguns segundos depois com um grupo de homens que caíram um sobre o outro. Eles foram espancados na frente de Alvin. A chegada deles assustou os outros, mas Alvin aparentemente ignorou a existência deles. Os homens desordenados se levantaram e olharam ao redor para descobrir onde diabos eles estavam. Olhando ao redor, eles descobriram que não estavam na sala de comando, mas em algum lugar lá fora. Seus olhos caíram sobre o segundo tenente Ji e Gold perguntou, Ji, onde é aqui? E como estamos aqui? Ji olhou para as costas de Alvin e então respondeu brincando, você realmente quer saber disso? Pare de brincar. Estamos enfrentando uma maré e não tenho tempo a perder brincando de palavras com você. Gold trovejou. Por favor, segundo tenente Jim, diga-nos para que possamos voltar e continuar nosso trabalho. Um dos sargentos se juntou para apoiar Gold. Estamos muito ocupados e não temos tempo para perder tempo. Então você pode se apressar? Outro se juntou a nós. As palavras deles só servem para aumentar a raiva de Alvin. Eles dizem que estão fazendo o melhor que podem, mas quando ele pede para eles fazerem o melhor, eles tentam pular ou ignorar o comando dele. Alvin estava a apenas um passo de trovejar sobre eles. Ele disse sem emoção, você está ocupado e trabalhando duro para proteger a cidade. Não brinque. Seu pedaço de lixo está apenas se escondendo em seu escritório e nunca pensou em ajudar, mas em obter benefícios através de suas fileiras. Por que você não vai para casa e se esconde nas roupas da sua mãe ou esposa? Tenho certeza de que covardes como você podem pelo menos se esconder bem, não é? Vocês são como Zubats cegos para ver qualquer coisa, mas muito viciados em beber o sangue das pessoas. Vocês todos deveriam ser amarrados a uma coluna de pedra sob o sol quente e deixar que alguma escuridão os atinja para que eles possam comer suas entranhas lentamente. Ele estava furioso com o flagrante desrespeito deles às suas ordens. Alvin já estava com as terminações nervosas à flor da pele devido à falta de sono, e agora isso fez sua mente calma e fria normal entrar em curto-circuito. Ele viu as mortes de pessoas ao seu redor em seu sono que o acusam de assassiná-las. Sempre que ele fecha os olhos, seus olhos opacos, mas acusadores, aparecem na frente dele. Ele não dormia há dias por causa disso, e isso estava afetando-o mentalmente. Suas palavras os irritaram e eles o atacaram sem perceber com quem estavam falando. Quem você pensa que é para falar conosco desse jeito? Você ousa desonrar o orgulho do 65º Corpo de Infantaria? Parece que alguém não foi ensinado a se comportar. Hoje eu vou te ensinar em nome dos seus pais. O próprio Gold ficou irritado com suas palavras, mas ele não disse nada ainda. Ele olhou para a fonte da voz sem emoção e viu as costas da pessoa. Ele sentiu como se tivesse visto uma parte de trás idêntica àquela parte de trás e tentou se lembrar dela. Então seus olhos caíram sobre os pokémons ao seu lado. Embora ele não soubesse da existência do Electabuzz, ele sabia que o comandante tinha um Snorlax e também um Slowking, e ambos estavam normalmente ao redor do Capitão Alvin. Então ele finalmente reconheceu quem era a pessoa na frente dele. Ele imediatamente fez uma saudação e disse, segundo o Tenente Gold se reportando ao Capitão Bart. Ele ficou em posição de sentido. Suas palavras acordaram todos os outros e eles também o seguiram e disseram, relatando ao Capitão Bart. Alvin não se preocupou em reconhecer a voz e a ação deles e continuou olhando para o horizonte. Ele começou lentamente. Você se tornou bastante ousado durante os tempos de Tid, Gold. Antes de começar, você era obediente e ouvia minhas ordens e discutia se encontrava algum problema nelas. Mas quando eu deixei você ser o comandante na linha de frente, você começou a me ignorar. Você ignorou minhas ordens. Eu até ouvi que você não respeita minha autoridade. Isso é verdade, Gold. Ele se virou para olhar diretamente nos olhos de Gold e ignorou a existência de outros ao seu redor. Gold sentiu uma pressão insuportável sobre si mesmo quando seus olhos se encontraram com os de Alvin. Ele estava cambaleando em seus pés e sentiu que iria desmaiar a qualquer momento. Você realmente acha que ninguém se importaria com sua pequena má conduta? Ele perguntou severamente. SSSS, senhor, eu estava só tentando. Ele gaguejou e tentou se explicar.
Calha a boca. Eu ordenei que você falasse? Não quero ouvir nenhuma única palavra saindo da sua maldita boca até que eu diga. Fui compreendido? Estou perguntando se fui compreendido. Ele rugiu no final. Senhor, sim senhor, todos ali disseram em uníssono. Não me importo quando você não me escutou antes. Eu estava apenas pedindo ou solicitando você naquele momento. Mesmo que você não escute, isso não afeta minha autoridade na Corp. Mas agora, quando eu ordenei que você reunisse todos para a batalha, o que você fez? Você simplesmente ignorou isso sob o que você sentiu. O que você sentiu? No exército, a autoridade do superior não pode ser desafiada. É a lei de ferro. No entanto, você teve a coragem de desconsiderá-la descaradamente com seus cohorts. O que você acha? Só porque vocês são mais numerosos não receberão nenhuma punição, ou eu serei tolerante para não causar problemas no corpo. Bem, deixe-me dizer, suas ações representam um senso de motim em relação às ordens da Liga. Quando até mesmo um segundo-tenente que nem é um capitão pode desobedecer, então no futuro um general pode desobedecê-los, então o que restará de sua autoridade? Onde está o maldito prestígio deles? É tão barato que qualquer um poderia pisar nele e passar direto. Parece que você não sabe de nada. Deixe-me lhe contar algo sobre as pessoas fortes do mundo. As pessoas fortes não gostam que seu prestígio seja ferido ou danificado. Elas ficam especialmente bravas quando um pedaço de merda como você faz isso. Você sabe o que vai acontecer com você? É melhor rezar para que você morra, ou então eu farei você experimentar um destino pior que a morte. Ele disse. Gold ficou branco quando Alvin mencionou o que ele fez e como ele não sairia impune dessa vez. Ele sabia que dessa vez não só deixaria o capitão irritado, mas também entraria na lista negra da Liga e o único que poderia ajudá-lo era o jovem à sua frente. Ele caiu de joelhos e segurou as pernas de Alvin, abandonando seu orgulho diante do desastre iminente, e se desculpou e disse, Senhor, sinto muito. Por favor, me perdoe desta vez. Não farei isso de novo e seguirei todas as suas ordens. Capítulo 174. Alvin olhou para o homem que estava implorando para que ele abandonasse tudo que um homem forte representa. O verdadeiro forte morreria do que implorar para qualquer um. A única exceção seria se sua família estivesse em apuros. Ele até tem uma cara cheia de desdém em relação a Gold. Ele planejou fazer algo assim antes que a maré subisse. Quando conheceu seus subordinados pela primeira vez, ele não deixou Claydol sair apenas para intimidá-los e obter seu reconhecimento. Ele fez isso por causa da propriedade psíquica especial de Claydol. Os poderes psíquicos são de vários tipos. Eles têm todos os tipos de usos. Alguém poderia se especializar em controle e dominar a parte da telecinese psíquica, através da qual ele ou ela poderia controlar um grande número de coisas por meio da psíquica. O próximo seria como sensor. A linha Abra é um sensor natural, pois os ajuda a escapar de seus inimigos. Outras são as emoções. Os pokémons podem sentir emoções por meio de psíquicos, como no caso dos Halts. A cabeça deles tem uma vara que os ajuda a sentir as emoções das pessoas e dos pokémons ao redor e a se protegerem. Outra é o senso de caráter. Cada pessoa ou pokémon tem algum caráter que o define. Suas ações regulares na vida criam algumas mudanças na pessoa, assim como em sua aura. Algum tipo psíquico poderia sentir essas auras e encontrar a personalidade daquela pessoa sem conhecê-la antes. Essa é a habilidade em que Claydol se destaca. Slowking é um especialista em telecinese. Halts são sensores de emoção, enquanto Claydol se enquadra na categoria de leitor de personagem. A maioria dos psíquicos se inclina para apenas um desses gêneros, o que torna os tipos psíquicos mais jovens um pouco fracos, mas depois, quando eles dominam outros gêneros, seu poder aumenta muito, tornando-os um dos tipos mais fortes. Mel é provavelmente a mestre em todos os gêneros, já que ela é conhecida por se mostrar apenas para pessoas gentis e honestas. O número de pessoas más ou vilãs que viram sua aparição é menos de 10% do número de pessoas boas que a viram. Por meio de sua vidência, ela conseguiu escapar de algumas pessoas desagradáveis de vez em quando. Naquela época, Claydol já havia feito algumas suposições sobre a personalidade de seus subordinados. E sim, suposições. Claydol não dominou completamente esse truque. Ele ainda se confunde com alguns personagens, mas dessa vez no acampamento ele conseguiu ver que Claydol estava 60% no alvo. Se eles esconderam sua verdadeira personalidade ou foi um erro de Claydol é uma questão completamente diferente. A personalidade de uma pessoa é composta de personalidade boa e má. Entre as duas, a má é facilmente capturada. Embora ele não a tenha dominado, ele é capaz de sentir alguns traços de personalidade ruins, errados ou diferentes, dependendo da perspectiva das pessoas. Todos os 10 tinham algum tipo de má personalidade. Jim era preguiçoso. Jean estava orgulhoso. Mark era violento. João era egocêntrico. Armin foi rude. Daisy era arrogante. Joana era gananciosa. Anne era temperamental. Bartolomeu era ignorante. Glinda era snob. Blake era sexista. Nora era egoísta. Essas eram as características mais proeminentes que Claydol herdou deles, mas Gold era algo único. Ele tinha várias características que brilhavam intensamente para Claydol. Ele era ciumento, arrogante, cruel e ganancioso. Isso deixou Alvin um pouco vigilante em relação a ele. Essas características não são boas ou ruins. Cada pessoa as possui, mas o grau ou a maneira como as usam as demarca como boas ou ruins. E levando em consideração as características do segundo-tenente e dos oficiais cadetes, Alvin decidiu abrir um fosso para Gold. A melhor maneira de ganhar prestígio é derrotar alguém que tem mais prestígio do que você e dominá-lo. Essa pessoa é um trampolim para sua ascensão à fama. Então Alvin decidiu fazer truques com ele. Alvin lhe deu um certo pedido que pode parecer opcional para ele, mas com o tempo ele sentiu que o capitão não estava se incomodando com ele, então ele se tornou mais ousado. Quando ele se torna ousado o suficiente e o desrespeita descaradamente, ele o usaria para sua ascensão. A ascensão do poder é baseada em esmagar alguém sob seus pés e se elevar acima dele. Esse era o papel do Gold.
Mas a situação mudou. Alvin mudou. O plano é feito antes da perda de vidas de homens na batalha contra Pokémon TID. Alvin, depois de ver a morte, dor e angústia das pessoas, esqueceu o plano inicial e decidiu fazer o máximo que podia para preservar a vida. Todas as pessoas têm uma mentalidade heróica inata na teoria da juventude. Conforme a pessoa cresce, isso se dissipa, pois aprende que nem todas as coisas são realizáveis e, às vezes, algumas pessoas não podem ser salvas. Essas falhas então cansam o coração e os fazem aceitar a morte ao redor deles um pouco mais facilmente, comparado a antes. Isso era algo que se pode aprender apenas por meio da experiência da perda. Quando todas as pessoas sobrevivem à crise, isso é chamado de fantasia, mas quando as pessoas são sacrificadas ou morrem para proteger outras, isso é chamado de realidade. Isso é algo que Professor Carvalho quer que Alvin aprenda. Ele tem sucesso em todas as fases da vida, e a perda de vida pode ser considerada um dos maiores fracassos que alguém pode experimentar. Isso quebrou muitas pessoas corajosas. O que Professor Carvalho esperava era que essa perda que ele experimenta agora garantisse que ele não se perdesse nas vitórias que ele experimentaria no futuro. De qualquer forma, voltando ao assunto em questão, Alvin olhou para o homem implorante e disse: "Eu teria matado você só para que minha autoridade fosse mantida na corporação e ninguém ousasse violar meu comando." Isso causou arrepios em Gold e seus homens. "Lamentamos. Por favor, nos dê mais uma chance. Nós nunca iremos desobedecer você." "Sinto muito, senhor. Só mais uma chance. Mais uma chance." Gold disse. Normalmente ele teria atacado Alvin, já que estava tão perto. Mas a presença de um poderoso psíquico que poderia teletransportá-los para cá sem que todos soubessem garantiu que ele não teria coragem de fazer isso. Se ele fizesse isso, enfrentaria a ira de todos os Pokémons de lá. "Mas você tem muita sorte. Eu já experimentei mortes de pessoas o suficiente nos últimos dias. Se eu acabar com suas vidas lamentáveis, seus Pokémons não seguirão minha ordem e podem muito bem atacar as tropas. Isso causará perdas desnecessárias na corporação. E sua falta de presença pode causar perdas ainda maiores ao enfrentar a maré, quando você não segura os Pokémons poderosos. Ou Pokémons poderosos demais para outras pessoas. Então você está seguro e não perderá sua vida agora", disse Alvin. "Obrigado pela sua misericórdia. Não deixaremos a chance que você nos deu ir para o lixo." Eles cantaram canções e rimas de sua misericórdia e grandeza. Alvin já está farto da manteiga deles e gritou: "Ainda não terminei." Capítulo 175. Alvin está farto da manteiga deles. Suas sobrancelhas abaixaram, os dentes estavam cerrados. Ele estava realmente bravo e trovejou: "Eu não terminei de falar. Se vocês, seus bastardos, ousarem escapar ou se esconder de um dos seus Pokémons inimigos, não importa o quão fortes eles sejam, então eu os rotularei como desertores. E espero que vocês se lembrem de como os desertores são tratados em Kanto." Isso chocou não apenas Gold e seus companheiros, mas também Jean, Daisy, Jean e as outras pessoas ao redor deles. Todos ficaram brancos ao ouvir isso. Desertor não é algo para ser encarado levianamente. O tratamento de desertores é totalmente cruel. Desertores são considerados uma das piores escórias, a par dos traidores em Kanto. O próprio desertor, sua família e pessoas conhecidas são tratados com desgosto pelo povo. As pessoas temem ser rotuladas como traidoras ou desertoras mais do que têm medo do tribunal militar. Este título não deve ser tomado levianamente e para alguém obtê-lo, eles são investigados minuciosamente. Afinal, todos relacionados a ele perderão todo tipo de ajuda da Liga. Todas as propriedades que eles possuírem em seu nome no território da Liga Pokémon serão confiscadas e eles serão expulsos de qualquer cidade que esteja sob a administração da Liga Pokémon. Eles não receberão nem instalações de saúde, nem comida, nem proteção, nada será vendido a eles. Todos eles terão apenas 3 opções: aceitar a morte, compensar a Liga com algo equivalente à cidade e, em terceiro lugar, juntar-se ao lado negro. No submundo, suas chances de sobrevivência também serão menores que 5%. Esse era o truque usado pela Liga há milhares de anos para evitar que as pessoas fugissem da guerra quando a situação era desfavorável. Na guerra, eu tinha apenas 2 opções para o lutador: ou vencer ou perder e morrer. Claro que se você estiver vivo, eles serão investigados para verificar se ele é um desertor ou não. Uma pessoa pode suportar todos os problemas do mundo por sua família, mas se essa família sofre as injustiças devidas a ela, então nada será mais torturante do que ver sua família sofrer. Há registros de que alguns séculos atrás, milhares de pessoas foram consideradas desertoras e milhões ficaram desabrigadas por causa disso. Com o tempo a Liga se acalmou muito e esse tipo de situação é muito raro hoje em dia. É raro, mas essa prática não foi abolida completamente. Muitos tentaram removê-la sob a alegação de que a punição é muito desumana e cruel. E essa punição envolveu pessoas completamente inocentes que não têm nada a ver com o crime. O crime não é herdado pelo sangue e só vai encorajar as pessoas a irem para o lado errado. O processo de remoção foi liderado pelo campeão Alder da Liga Nova, o que gerou muita repercussão e cobertura da mídia. Mas a oposição, composta principalmente pelas forças armadas junto com campeões e elites de outras regiões, eles simplesmente disseram que isso mantém as coisas em ordem. Não importa o quanto eles tentaram remover, não foi removido. Isso causou muito conflito na Liga, então o próprio presidente Charles Godshaw veio e deixou a punição permanecer. Mas o processo para qualquer um ganhar isso é muito trabalhoso. Isso acalmou ambos os lados. A punição é muito pesada, então muitos não serão punidos tão duramente e o outro lado ficou feliz que com essa espada pendurada sobre suas cabeças, haverá menos traição e as tropas agirão eficientemente. Mesmo que essas pessoas soubessem que a punição aos desertores não é aplicável hoje em dia em grande número, com o Halo de gênio que Alvin produziu seria o suficiente para ele obter pelo menos 2 ou 3 para ser rotulado como tal. Isso os fez perceber o quão terrível era sua situação atual.
Se você não quer ser punido, você terá que cuidar dos Pokémon mais fortes que existem além do Pseudo-Rei. Quanto a como saberei que você está trabalhando bem, Chatu? Um Chatu apareceu na frente de todos eles. Alvin apresentou Chatu a todas as pessoas presentes. Chatu, essas pessoas, apontando para Gold e seu pequeno bando de desajustados. São pessoas que desobedeceram minhas ordens e causaram muitas mortes devido à sua negligência. Dei a eles uma chance e uma missão para se redimirem, disse Alvin a Chatu. Quando ele ouviu redimir, ele inclinou a cabeça para o lado como se tivesse ouvido mal a palavra. Alvin apenas revirou os olhos e continuou. Eles lutarão contra os Pokémons e continuarão a marchar para frente, não importa qual oponente eles enfrentem, exceto o Pseudo-Rei. Caso eles recuem um único passo, serão rotulados como desertores, então certifique-se de que eles não fujam. Tenho certeza de que você pode lidar com isso. Eu só os quero vivos, não importa em que condição eles estejam. Os olhos de Chatu brilharam com um brilho frio quando ele ouviu Alvin considerar aquele grupo de pessoas como desertores. Mas senhor, e se? Jin tentou falar por seus companheiros. Ele desejou que o capitão pudesse mostrar alguma clemência. Os olhos de Alvin se contraíram ferozmente de raiva por sua interrupção. Ele simplesmente revelou a identidade de Chatu a todos eles. Este Chatu é enviado pela Liga Pokémon para garantir que a prefeitura da Cidade do Céu possa executar os arranjos da Liga. Então sua imparcialidade não deve ser questionada. Isso também os fez perceber que eles estão sob os olhos da Liga agora e todas as suas ações serão observadas. O grupo punido estava com medo. Seus olhos esbugalharam e seus pés tremeram. Alguns até desmaiaram ao ouvir isso. Espero que você não desobedeça e tente prejudicar minha autoridade, Gold. Alvin disse suavemente, mas Gold percebeu que não era uma frase, mas um aviso do lado do capitão. Não, senhor. Eu ouviria suas ordens e a seguiria à risca. Gold transmitiu sua mente. A nuvem densa parecia chegar da direção norte. Um pouco mais longe dessa nuvem densa estavam os Pokémons terrestres correndo a toda velocidade em direção à fronteira norte. Ao ver a nuvem escura, o Pidgeot sentado no muro da cidade subiu ao céu seguido por outros Pokémon de Alvin e seguiu em direção à maré que apareceu no horizonte. Electabuzz, Slowking, Alter e Espion também desapareceram de vista assim que Pidgeot levantou voo. Eles se teletransportaram para longe. Alvin não se incomodou em olhar para os Pokémons que desapareciam. Seu olhar estava fixo nos Pokémons que se aproximavam. Ele estava animado e com medo. Seu batimento cardíaco aumentou muito agora, mas nenhuma dessas mudanças podia ser vista em seu rosto. Ele informou aos Pokémon ao seu redor a tarefa deles. Charmeleon, Ivysaur, Polivir e Marill estarão do meu lado me protegendo de qualquer ataque ao meu ponto cego. Pilosvine e Snorlax, vocês podem ficar selvagens, mas certifiquem-se de não mirarem aliados. Pilosvine, a área seria de 50 metros ao redor de vocês. Não excedam esse alcance ou isso afetará os outros Pokémons. Onix, você garantirá que os tipos de solo não entrem furtivamente pelo subsolo. E por fim, Nidorino, você seguirá Onix e o ajudará nessa questão para lidar com os Pokémons. Na batalha, eu também estarei lutando. Não terei tempo para cuidar de todos vocês. Só posso dizer isso a todos vocês. Protejam-se uns aos outros e permaneçam vivos. Todas as pessoas e Pokémon ao redor de Alvin assentiram e estavam preparados para a batalha final e decisiva desta maré. Capítulo 176. Conforme a maré se aproximava, Alvin sabia que alguém no grupo teria pensamentos de escapar. Alvin escolheu esse exato momento, pouco antes da batalha final, para ter um bate-papo com Gold para conter sua ação de deserção. Enquanto ele conversava com Alvin, Jean saiu para chamar os soldados sob o comando de Gold e se preparar. Agora eles também estão prontos, mas estavam muito relutantes. A notícia sobre a possível punição de Gold foi espalhada com a ajuda da vidente residente Nora. Isso conseguiu acalmar o conflito interno que estava começando a se espalhar quando os soldados não conseguiam encontrar seus lugares imediatos em suas posições de comando. Neste mundo, o poder reina supremo. Mas com sua tenra idade, muitos não consideram sua força ou simplesmente a descartam, pensando que foi um golpe publicitário. Isso faz com que as pessoas o subestimem completamente. Muitas vezes isso serve como uma vantagem para Alvin, mas situações como essas tornam as coisas difíceis. Embora ele seja jovem e mais forte do que a maioria, ainda há algum grupo que pode causar problemas para ele e provocar os soldados sob seu comando a atacá-lo para libertar suas cabeças de sua tirania, de acordo com suas mentes e visões. Eles até esqueceriam que isso pode, por sua vez, ser considerado traição ou golpe organizado por Gold e seus cohorts. Eles sentirão que, com seu número esmagador, poderão derrotar Alvin e os treinadores viajantes se juntarão a eles, pensando que o que estão fazendo é certo. Mesmo que Alvin derrotasse as pessoas que ousassem atacá-lo, sua força seria muito reduzida e ele não poderia mais proteger a cidade. A divulgação de informações sobre o segundo Tenente Gold e seus companheiros acabaria com todo o descontentamento das tropas em relação a Alvin e todos esses assuntos seriam deixados para depois de lidar com a maré. Alvin deixou a plataforma alta anterior para observar a manada de Pokémons que chegava e estava pronto para lutar após ser equipado com a gema de água pendurada em seu pescoço. Luvas de aura, um presente de meu para controlar melhor a aura, e o cajado feito da árvore do início. Alvin só usou seu cajado para lutar contra algumas pessoas ou meia dúzia de pessoas ao mesmo tempo e venceu principalmente devido à sua vantagem de aura. Agora ele lutará contra os Pokémon na maré, que chegarão em grupos continuamente, e a batalha provavelmente durará horas também. Enquanto ele pensava em como enfrentaria a maré que se aproximava, ouviu-se um estrondo alto no céu e no chão.
A luta entre os pokémons mais fortes de Alvin e os 3 pseudo-reis começou. Depois de alguns minutos, a maré subiu na frente deles e Alvin gritou: "Destruam os invasores!" E ele correu em direção aos pokémon que se aproximavam, perdendo todos os planos anteriores de formação e estratégia para lidar com os pokémon. Os pokémons que estavam ao seu lado, como Charmeleon, Polivir, Marill e Ivysaur também o seguiram adiante. No entanto, Ivysaur estava um pouco subjugado em comparação aos outros que pareciam um pouco sanguinários agora. Ele era jovem demais para não ter sangue quente e pensar racionalmente, especialmente quando estava lutando uma batalha tão grandiosa como essa. Muitas pessoas não podiam nem ver ou ouvir sobre esse tipo de batalha, muito menos participar e liderar o corpo para defender uma fortaleza. Provavelmente inspiradas pelas palavras inspiradoras e entusiasmadas de Alvin, as pessoas ao lado dele também correram gritando: "Destruam!" Os pokémons na primeira fila mostram pessoas e pokémons correndo em sua direção, mas eles não parecem afetados e continuam correndo. O primeiro pokémon que Alvin encontrou foi Rattata, cuja cabeça foi esmagada pelo golpe brutal do cajado. Ele golpeou o cajado no pokémon rato e usou a força do golpe para pular e chutar os pokémon que tentaram cercá-lo com um chute de aura aprimorada. Ele não parou e girou o cajado e lidou com o enxame de Rattata. Rattata estava entre os pokémons mais rápidos, então eles alcançaram as tropas mais cedo. Alvin, em apenas alguns minutos, derrubou uma dúzia de Rattata e alguns Raticate que tentaram derrubar Alvin e impedir sua matança. Alvin estava com os olhos fechados quando esmagou o primeiro Rattata e usou sua visão de aura para diferenciar entre floresta e amigos. A aura dos pokémons da maré tem um tom de vermelho. Os dois lados podiam ser facilmente distinguidos e ele também podia sentir a aura de vida deles deixando seus corpos enquanto morriam. Dessa forma, não há chance de ataque furtivo do suposto corpo morto. Alguns Rattata e Raticate tentaram morder o cajado e quebrá-lo com seu poder de mordida aterrorizante, mas não deixaram nenhum amassado no cajado. Afinal, ele foi feito da madeira da árvore do começo e nutrido pela energia vital e aura circulando por todo o seu corpo. E com as bênçãos de Meu, o poder e a durabilidade são ainda mais fortes. Sua força aumenta ainda mais quando a aura circula por ela, então as coisas ficam muito mais fáceis ou fica fácil para Alvin lidar com esses personagens secundários. Logo um Taurus correu em direção a Alvin, já que ele estava derrubando muitos pokémons. Alvin usou seu cajado para saltar com vara sobre o corpo que avançava e acertou um forte calcanhar de aura aprimorada em sua cabeça. O golpe poderoso fez com que ele cambaleasse sobre os pés, já que sua cabeça foi atingida com força e ele perdeu o controle do corpo e da mente por um momento. Foi o suficiente para Charmeleon, que destruiu a cabeça do Taurus com uma garra de dragão. Alvin não se incomodou mais com eles e enfrentou um muito mais ágil Mankey e o Primeape. Ele sabia sobre os padrões de ataque deles através da visão que Meu lhe mostrou antes. Isso fez com que o rápido Mankey e o Primeape fossem fáceis de pegar para Alvin. O combo de Alvin com seu cajado e aura serviu como um triturador para as forças da maré Pokémon. Ele derrubou qualquer Pokémon que chegasse ao seu alcance. E aqueles que não estão caídos são deixados para lidar com os ataques que ele faz pelas costas por seus guardiões, Charmeleon, Ivysaur, Polivir e Marill. O trabalho em equipe combinado ajudou Alvin a aliviar muita pressão, e ele conseguiu pelo menos machucar os Pokémon maiores o suficiente para que os outros pudessem acabar com a situação. Quanto ao motivo pelo qual Alvin conseguia lidar facilmente com tantos Pokémons, o maior motivo era Ivysaur. Seu pólen e pó de sono no ar os deixavam lentos perto de Alvin e os tornavam alvos fáceis de lidar. Isso tornou mais fácil para Alvin se integrar à batalha em estágios iniciais e então ganhar ritmo e lidar com o volume. Ver Alvin derrotar tantos Pokémon selvagens sozinho, com apenas um cajado e até mesmo sem seus Pokémons, exceto por lidar com alguns ataques furtivos, feriu o orgulho das pessoas que conheciam sua verdadeira idade. Pensar que um garoto de 11 anos poderia cuidar de tantos Pokémons sem a ajuda de seus Pokémons e ainda assim, eles foram afetados pelo número cada vez maior de oponentes Pokémon. Eles atacaram a maré com novo vigor e começaram a dizimar a linha de frente da maré. Enquanto Alvin lutava aqui, havia 3 grandes batalhas acontecendo em outro lugar. Capítulo 177. Quando o trio Electabuzz, Espion e Slowking se teletransportou diante dos olhos de todos, eles chegaram a uma clareira solitária na floresta, longe da força principal da maré. Aguardavam 3 Pokémon, 2 pseudo-reis, Alakazam e Nidoking, além de uma Nidorina. Ela provavelmente era a companheira de Nidoking e não conseguiu evoluir devido à falta da Pedra da Lua, portanto ela ainda estava na segunda forma de Nidorina. Essa foi uma boa notícia para Espion. Espion é poderoso, mas o Nidoking poderia facilmente derrubar alguém com uma defesa tão fraca quanto Espion em um único golpe direto. O trio de Pokémon olhou para seus oponentes por alguns momentos e esperou por algum tipo de sinal. E o sinal veio quando o estrondo alto foi ouvido do SMY, e a primeira linha do TID colidiu com a frontline do 65º Corpo de Infantaria. Zolkin e Alakazam flutuaram no ar e de repente se teletransportaram para longe do grupo de Pokémons. Mas não foi tudo. Onde quer que estivessem antes, uma pequena cratera foi criada quando seus poderes psíquicos atingiram o chão. Era um jogo de ataque e teletransporte. Ambos atacavam através de seus psíquicos e enviavam ataques psíquicos dos quais se esquivavam através de psíquicos desviando do ataque ou teletransporte. Ambos são poderosos o suficiente e têm controle suficiente em seus poderes psíquicos para sentir o fluxo de poder psíquico no teletransporte.
No momento em que um aparece, o outro usa psíquico no outro naquele local e então foge do ataque do oponente através do psíquico. Isso fez com que ambos se parecessem com um farol na noite escura em sua visão psíquica. No entanto, eles usaram o teletransporte neste caso porque queriam se afastar de sua localização atual. Embora a batalha entre Electabuzz e Nidoking fosse ser caótica e muito destrutiva, ambos os pokémons psíquicos são mais fracos em termos de defesa e podem ser gravemente feridos durante o rescaldo da colisão do ataque. Ambos sabiam disso, então tentaram escapar da zona de perigo, mas não queriam dar ao oponente um tempo para respirar e, portanto, começaram a perseguição pelo teletransporte. Eles brilharam mais de 40 vezes em apenas alguns minutos, e quando estavam a cerca de meio quilômetro de distância do tirano elétrico e do gigante venenoso terrestre, pararam completamente novamente. A batalha de velocidade acabou e agora a força bruta do poder psíquico volta a jogar. Alakazam era mais forte que Slowking, mas a diferença não era muita. Os pseudo-reis pokémons poderiam facilmente destruir pokémons mais fracos que eles. Até mesmo um pokémon elite de pico poderia enfrentá-lo com alguns golpes no máximo. Mas Slowking não era qualquer um. Todos os 3 pokémon de Alvin estavam no auge da elite antes de ele começar sua jornada pokémon oficialmente. Pidgeot atingiu esse nível um ano antes da viagem, e os outros atingiram esse limite alguns meses depois. E embora Pidgeot tenha chegado a esse nível mais cedo dos 3, a situação atual é que ele está muito atrás dos outros em mostrar sinais de transformação para o próximo nível. O estágio do pseudo-rei é o nível em que os Pokémon estão se acostumando cada vez mais com o poder elemental bruto e seus corpos se tornam mais fortes do que antes. Este é um estágio transformacional. Tanta energia é necessária para romper a fronteira do pico de elite. Anteriormente, Electabuzz, Slowking e Pidgeot estavam em condições semelhantes antes da jornada. Mas o envolvimento de Mew levou Slowking a ter uma liderança na transformação do corpo. Slowking foi treinado nas intrigas do poder psíquico pelo Pokémon psíquico mais forte Mew, e mais tarde Alakazam e Xatu, Pokémon de Samuel. O ajudaram a realmente aprender como lutar efetivamente. Mew tinha poder demais para realmente dominar o controle de nível no nível de um campeão ou de um Alakazam de nível superior. Isso levou Slowking ao passo final e, com o tempo, ele conseguiu chegar ao próximo nível. Ele seria o primeiro Pokémon a chegar ao estágio de Pseudo-Rei, já que conseguiria chegar lá em cerca de 6 meses. Mas a Pedra do Trovão abençoada por Zapdos fez com que o Electabuzz o superasse e ele se tornou o Pokémon mais forte de Alvin na atualidade. A transformação do Electabuzz revelou a Slowking que aprender a controlar o poder não é o único caminho, nem poderíamos dizer o mais rápido. Quando alguém está lutando contra alguém igual ou mais forte, ele pode ver uma nova porta para ganhar força. O encontro com Tiranitar, os pais fantasmas e também o encontro final com Gengar aceleraram o processo. Essas batalhas fizeram um acordo. Electabuzz os enfrentou em todas as 3 situações e com a ajuda da Gema do Trovão de Zapdos fez o truque e ele se transformou em uma forma ainda mais poderosa. Alvin sentiu que quando ele evoluísse para Electivire mais tarde ele seria pelo menos Pseudo-Rei Pico. Alvin decidiu evoluir Electabuzz depois que ele aprendeu completamente a controlar seu poder neste nível. Afinal, o que ele precisa é de uma poderosa tempestade que pode aumentar o Electabuzz e promover seu poder de trovão. Pidgeot machucou suas asas e não conseguiu encarar o trio fantasma e, portanto, estava atrás dos outros na transformação para o próximo estágio. Pidgeot não tem um guia para ajudá-lo e, portanto, ele está tentando ficar mais forte sozinho. E, finalmente, Slowking. Ele tem 2 grandes encontros que ajudaram seu poder a ficar mais sublime e a entrar mais em contato com seus poderes. O treinamento é uma coisa, mas a prática é o caminho mais rápido e se ambos forem feitos juntos, o efeito é ainda mais brilhante. Desta vez, na maré Pokémon, Slowking encontrou sua chance de transformação. Nos estágios iniciais da luta, os Alakazam subjugaram Slowking e ele só conseguiu durar muito graças à ajuda de seu companheiro. Mas com o tempo ele foi ficando cada vez mais refinado em seus poderes psíquicos. Tudo que ele aprendeu com seus mentores foi colocado em prática e em ação em sua luta e ele até colocou seu toque pessoal nessa batalha. Onde antes Slowking era dominado, agora ele podia lutar como igual e tudo isso é feito em menos de uma semana. E desta vez Slowking sabe que ele se tornará o segundo Pokémon a ser Pseudo-Rei. Com essa confiança, ele estava atacando Alakazam com novo vigor. Dessa vez não foi só choque psíquico, mas também os ataques de água foram lançados no meio. Tudo dentro do seu alcance de controle se tornava uma arma que era arremessada contra os outros. As árvores eram quebradas para servir de martelo ou viradas em ponta para furar o outro. As pedras eram esmagadas no outro. Até mesmo as folhas das árvores, por meio de poderes psíquicos, se transformavam em lâminas afiadas para cortar umas às outras. Mas eles também ergueram uma barreira psíquica ao seu redor. Eles não se esquivaram dos ataques um do outro, mas permaneceram firmes e atacaram. Foi uma demonstração de ataque e defesa. Eles mudaram de ataque para defesa em segundos tão rápido que parecia que estavam fazendo ataque e defesa juntos ao mesmo tempo. Mas essa é uma característica possível apenas em pokémons psíquicos de nível rei ou algum outro nível mais alto. O tempo de buffer entre as duas maneiras era tão rápido que não dava para discernir entre as duas. Tudo com um raio de 200 metros se tornou estéril e o chão estava cheio de crateras. Os poucos pokémons que apareceram em seu alcance de ataque se transformaram em pecadinhos ou foram esmagados sob o grande ataque dos 2 poderosos pokémons psíquicos. Durante todo o ataque, Alakazam foi quem teve uma ligeira vantagem. Mas isso não desencorajou Slowking. Ele continuou a atacar com ainda mais entusiasmo ao longo do tempo, pois sentiu que estava na porta do novo mundo e poderia passar pela porta a qualquer momento. A frequência de ataque aumentou, mas eles não conseguiram quebrar a barreira psíquica que Alakazam ergueu. Ele se defendeu contra o ataque de Slowking com bastante facilidade.
Então Slowking parou seus ataques, então flutuou acima no ar e sua barreira defensiva foi abaixada. Alakazam não sabia por que seu oponente fez algo tão tolo agora e tentou acabar com a ameaça que Slowking traz para a maré. Ele enviou inúmeras folhas afiadas, galhos e caminhões, junto com pedras e grandes rochas, para Slowking. Slowking estava com os olhos fechados e eufórico com os poderes que sentia em si mesmo, ignorando completamente o ambiente ao redor. Assim que esses ataques atingiram 1 metro de distância de Slowking, ele abriu os olhos e uma onda de choque psíquica emergiu de Slowking, e uma chuva forte começou a cair do céu. O aumento de poder em Slowking foi sentido por todos os pseudo-reis ou Pokémon de nível superior ao redor do campo de batalha, como Alakazam, Nidoking, Beedrill, Electabuzz, bem como o poderoso Xatu. Isso interrompeu o confronto por um momento. Pidgeot, que voava por aí, sentiu que algo grande havia acontecido, mas não conseguia entender o que era. Slowking está se transformando em pseudo-rei enquanto enfrenta Alakazam. Capítulo 178. Slowking está passando por uma transformação que aumentaria seus poderes muito. Se for uma batalha Pokémon e não um cenário de vida ou morte, Alakazam pode tê-lo deixado completar o processo. Para os Pokémons, a evolução é considerada sagrada e não será interrompida por outros Pokémons, não importa o motivo, mesmo que morram na luta. Essa é a crença incontestável deles, seguida por todos os tipos de Pokémons, sejam eles selvagens, domesticados ou criados por treinadores. Não importa se eles estavam em caso de vida ou morte, eles não interromperiam essa transformação sagrada. Mesmo os Pokémons que são membros do mal ou estão ajudando essas organizações criminosas não quebrariam essa regra. Eles têm muito respeito pela evolução, e esse respeito é um sentimento inato de todos os Pokémons. Esse instinto não pode ser mudado ou removido, não importa o que aconteça. Mas se um Pokémon está rompendo o próximo estágio de poder, não há tal sacralidade borbulhando neles. A maioria tentaria interromper ou acabar com seu oponente antes que a transformação fosse feita, ou então estariam em perigo. Alakazam é similar nesse aspecto. Ele enviou sua explosão psíquica mais forte no Slowking. Ataques nesse nível não serão capazes de derrotar completamente o Slowking, mas interromperiam o processo e podem impedir sua ascensão nessa luta. Se alguém não conseguiu ascender quando estava passando pelo processo, ele está ferido e sua chance de ascensão diminui um pouco. Se Slowking for parado agora, ele ficará ferido pelo impacto disso e poderá ter que esperar cerca de 6 meses para tentar a subida novamente depois de lidar com seus ferimentos. Mas a situação não se tornou tão grave. Quando a rodada final da maré começou, Xatu estava de olho em Alvin para que ele pudesse ser transportado para longe quando ele estivesse ferido e não pudesse continuar. Mas a surpreendente transformação de Slowking chamou sua atenção, e ele olhou para Slowking e decidiu garantir que o protegido comum de seus companheiros Alakazam e ele não fossem interrompidos durante a mudança. O ataque de Alakazam chega ao fim, devido a uma barreira que apareceu na frente de Slowking. E a explosão da explosão de energia fez Alakazam arremessar para trás com força e cair no chão. Isso deu a Slowking tempo suficiente para completar a transformação. Slowking sentiu sua mudança de poder. Como um tipo duplo de psíquico e água, seus poderes de ambos os elementos foram aumentados juntos. Mesmo quando ele estava treinando seu psíquico sob o comando de Alvin, ele não ousou negligenciar seus poderes aquáticos. Embora não fosse tão refinado quanto o psíquico, ele também era de nível de elite e, portanto, ele foi aprimorado em poderes de água. A elevação de nível é difícil para Pokémon de 2 tipos, especialmente se os 2 tipos estiverem restringindo um ao outro. Para um Pokémon de tipo duplo evoluir para o próximo nível, ele precisa aumentar seu poder elemental de todas as suas partes para o nível anterior. Por exemplo, no caso de Slowking. Slowking, a forma evoluída de Slowpoke, e é um tipo dual de água e psíquico. Antes ele não tinha problema por causa de sua evolução. Todos os Pokémons podem atingir o nível Elite, independentemente do nível em que treinam o poder elemental de seus Pokémons, se forem bem treinados e criados. Mas se eles querem chegar ao próximo nível de Pseudo-Rei, então eles precisam dominar tanto o poder elemental quanto o nível Elite, ou seja, poder dos elementos igual ao de um Pokémon de nível Elite com atributo de tipo similar. Se Slowking quiser ascender a Pseudo-Rei, então algumas condições precisam ser alcançadas. Primeiro, ele precisava que seus poderes de água e psíquicos estivessem em nível de Elite. Em segundo lugar, ele pode alcançar o Pseudo-Rei se um dos 2 elementos atingir o pico da Elite e a transformação começar. Esse caso de gargalo não aparece até que um Pokémon queira alcançar o Pseudo-Campeão. Para isso, ele precisa deixar seu elemento atingir o nível de Rei e depois outro no pico do nível de Rei. Então ele poderia facilmente alcançar o Pseudo-Campeão. Mas não é tão fácil assim. Os requisitos para Pseudo-Rei são muito difíceis e muitas pessoas ficam presas no nível avançado. Para ser um mestre treinador é preciso ter pelo menos 2 Pokémons no estágio de Pseudo-Rei. Das centenas de milhões de pessoas em Kanto, menos de 1000 se tornam mestre-treinadores. Isso significa que há um treinador-mestre entre cada 100.000 pessoas. O número de Pokémon com um único atributo é menor que 30 entre os 50 Pokémon oficiais de Kanto. Destes, apenas água, fogo normal, elétrico e venenoso têm múltiplas espécies com um único atributo. E essa é a razão pela qual tantos treinadores se especializam nesses tipos. Embora a maioria não saiba a razão pela qual eles sentiram que isso é devido à sua maior abundância ou algo assim. Mas a verdadeira razão é que eles são mais fáceis de melhorar sua força. Outra razão pela qual a Elite 4 tem atributo de tipo e a maioria deles tem atributo único com algumas exceções.
Era por isso que eles eram mestres de um tipo específico. Esses pokémons, com exceções, também são inerentemente fortes. Em sua evolução, seus poderes elementais aumentam juntos e eles só precisam aprender a se controlar. Dois desses casos são Charizard e Dragonite. Ambos em suas formas finais têm atributo de voo e quando evoluem seus poderes alcançam nível de elite em ambos os atributos e ficam mais fortes em atributo de fogo ou dragão, pois já eram fortes antes. É por isso que a maioria dos Charizard e Dragonite são superpoderosos. Eles podem atingir o nível Pseudo-Rei muito mais facilmente comparados a alguns outros pokémons. No caso de especialização de um tipo, se um tipo atingir o pico de elite e outro for mais fraco que a elite devido ao uso de tesouros naturais, o poder de seus elementos secundários poderá aumentar para a elite e eles poderão atingir o estágio mais alto. Mas o poder do elemento mais fraco sempre será mais fraco do que o do Pokémon que atingiu aquele nível sem ajuda de nenhum recurso externo. Isso ajuda a elite dos 4 a aumentar seu poder enquanto se concentra em apenas um atributo e aprende maneiras de combater as fraquezas. De volta a Slowking, ele ganhou seu poder atual de Mel, assim como as bênçãos de Suicune. Este foi outro presente deixado para Alvin. A gema misteriosa ajuda o Pokémon a receber a bênção de Suicune e torna seu poder de água mais puro, denso e fácil de controlar. O poder do Slowking aumentou exponencialmente com a ajuda de 2 Pokémon lendários. O poder psíquico, assim como o poder que se enrolava e a chuva caía pesadamente no chão. O entorno estava começando a mudar sob os poderes de Slowking e um pequeno lago foi criado na cratera construída durante a luta dos 2 tipos psíquicos. Nada ficou de pé enquanto a chuva de poder psíquico destruía tudo, fossem árvores ou grandes pedras num raio de 500 metros de Slowking. A chuva parou em todo o campo de batalha ao norte, mas o efeito da chuva psíquica ou chuva de agulhas estava apenas ao redor de Slowking, sob seu controle absoluto. Alakazam tinha apenas ferimentos leves, causados pelo ataque inicial, que o fizeram sangrar um pouco enquanto ele erguia uma barreira psíquica para se proteger. À medida que o lago foi criado, a chuva começou a diminuir, mas a nuvem ainda permaneceu. Slowking, que flutuou acima agora, está na superfície da água e olha para Alakazam com um sorriso. Ele permaneceu o mesmo de antes e não tinha nenhuma melhoria física, exceto por uma cauda mais longa. E seus olhos agora brilhavam em 2 cores, azul e rosa, sob os poderes da água e dos elementos psíquicos que ele agora empunhava em suas mãos. As expressões de Alakazam estavam mais sérias em comparação a antes e seus olhos brilhavam em rosa devido à aplicação do poder psíquico. Capítulo 179. Os olhos de ambos brilhavam com os poderes de seus elementos. Essa é a característica do Rei Pseudo. Eles podem usar poder elemental por um longo tempo e esse poder geralmente está na parte selecionada do corpo. Para o tipo psíquico são os olhos, para o tipo lutador são os braços ou pernas, para o tipo planta é o armazenamento de energia que ajuda a aumentar o poder dos movimentos do tipo planta exponencialmente. O poder psíquico se origina principalmente do cérebro, então a área de aumento elemental deles é principalmente o cérebro e, portanto, a cor dos olhos muda quando eles usam seus poderes elementais. Os olhos azuis desbotaram lentamente e agora ambos os olhos têm um brilho rosa, significando que poderes psíquicos estão em uso aqui. Os dois se encaram por alguns segundos e então o ar ao redor dos dois distorcido. Houve choques psíquicos ao redor deles. O resultado desses confrontos foi o grande deslocamento de água sob seus pés e a água da chuva espirrando por todo lugar. Houve mais de 100 confrontos em poucos minutos e eles continuaram a aumentar. Nesses confrontos, Slowking estava ganhando terreno e a longo prazo, ele poderia vencer a batalha, mas estaria cansado demais para ajudar seus amigos. Então ele tinha um limite de tempo e também precisava preservar energia suficiente para proteger seus companheiros Pokémon e seu jovem treinador, especialmente Alvin. Ele classificou suas emoções com muita firmeza e pode afetá-lo muito quanto mais tempo isso se arrastar. Slowking pensou consigo mesmo. Por outro lado, Alakazam viu que estava perdendo terreno para Slowking lentamente e quanto mais a batalha se arrastasse, maiores seriam suas chances de derrota. Mas também aumenta suas chances de sobrevivência. Nidoking, o único Pokémon além de Beedrill que poderia ajudá-lo nessa situação, pode derrotar o Electabuzz a longo prazo devido à vantagem de tipo e pode vir a ajudá-lo a lidar com esse ponto Slowking. Seus pensamentos eram prolongar a batalha e consumir a energia do outro lado o máximo possível. Normalmente, os Pokémon Pseudo-Rei podiam usar livremente energia elemental através dessa parte especialmente modificada por meio-dia sem muitos problemas. E somente se eles usarem um ataque maior, seu poder será consumido mais rápido. Quanto mais forte o Pokémon, mais poderoso e resistente ele se torna após avançar. A batalha entre 2 poderosos Pseudo-Reis pode durar algumas horas se eles se esforçarem ao máximo desde o começo. A batalha de nível Rei pode durar de meio-dia a um dia inteiro. O pseudo-campeão pode encontrar por mais tempo. Isso se baseia na suposição de que ambos os lados têm força semelhante, ou então o tempo de batalha diminui com maior disparidade de força. No cenário atual, os 2 tipos psíquicos têm força similar. Slowking é muito poderoso em termos de energia, mas o controle ruim sobre seu novo poder encontrado torna difícil superar o pseudo-rei veterano facilmente. Alakazam é mais fraco, embora possa preservar seu poder e fazer com que Slowking expanda sua energia em uma escala muito maior do que o necessário, tornando-o uma presa fácil quando Nidoking chega para ajudar. Ele tem total confiança na vitória de Nidoking e sua única função agora é enrolar. Os dois continuaram seu confronto épico e o fogo se espalhou por todo o lago de raio de cerca de 200 metros abaixo deles. A batalha já durava cerca de 1 hora e mesmo assim eles não estavam cansados. Slowking estava ficando ansioso com a batalha entre Nidoking e Electabuzz. Não é que ele duvide da força do Electabuzz, mas a maioria de seus truques são combate corpo a corpo e movimentos de trovão, e ambos não são eficazes contra seu inimigo atual.
Sua tipagem terrestre reduziu o poder do trovão e o atributo de ponto de veneno de Nidoking é amplamente encontrado, e caso seu punho atingisse os espinhos de veneno, ele estaria em uma batalha perdida após ser envenenado. Ele precisa lidar com Alakazam e então ir ver se Espion derrotou seu oponente e então curá-la o suficiente para que ela possa curar o veneno de Electabuzz se ele for envenenado. Ele sabia que poderia derrotar Alakazam, mas ainda precisava ajudar o Electabuzz se estivesse em uma situação difícil. Não importa o quão infeliz ele estivesse por causa de sua intrusão, mas como lidar com Alakazam é a questão importante. Então a resposta literalmente espirrou em seu rosto. Como ele pôde esquecer que não era apenas um Pokémon de estilo psíquico? Alakazam tinha esquecido que a água do Slowking também era forte, ou então ele não conseguiria atingir o nível de Pseudo-Rei. Ele só se concentrou em seus movimentos psíquicos. Ele não diminuiu seus ataques psíquicos e criou uma armadilha para Alakazam. Ele apenas aumentou sua intensidade de ataque, o que o levou mais perto da superfície da água. Ele não armou sua armadilha até que uma das pernas de Alakazam caiu na superfície do lago. Assim que o fez, os múltiplos tentáculos de água o agarraram e começaram a puxá-lo para baixo da água. Os ataques psíquicos continuaram e sob o ataque de dois lados, sua atenção e foco se perderam e ele caiu na água do lago. Na água, ele foi puxado para o fundo até ficar alguns metros abaixo da superfície. Slowking sabia que ataques normais de água não funcionariam e tentou afogá-lo até a morte. Mas o Pseudo-Rei tem um físico mais forte e pode sobreviver mais tempo debaixo d'água. Então ele tinha outro truque em mente. Na água, enquanto tentáculos tentavam mantê-lo afogado, vários charpedos e carvanas feitos de água começaram a atacá-lo. Ele queria usar o teletransporte, mas a perturbação constante dos ataques e tentáculos dificultava sua concentração. Ele usou seu psíquico para explodir as estruturas de água que atacavam. Sob a crescente pressão da água e a tensão de sua perna, um pouco de carvana conseguiu quebrar a barreira psíquica ao redor e machucar Alakazam gravemente. Depois que ele conseguiu lidar com as criações aquáticas, ele foi ferido o suficiente para deixar a água ao redor vermelha. Ele saiu da água através de seu psíquico e estava respirando pesadamente, pois ficou debaixo d'água e lutou lá por cerca de 15 minutos. Slowking sabia que era o suficiente para lidar com os Pokémon Psy e, portanto, ele só usou isso para ganhar algum tempo. E isso lhe deu tempo suficiente para acabar com Alakazam em um único movimento. Foi um movimento em grande escala que ele usou contra Nidoking no ginásio de Viridian. Assim que Alakazam, extremamente cansado, ferido e irritado, emergiu da água, inúmeras gotas de água em forma de agulhas começaram a atingir a barreira psíquica. Alakazam era um lutador veterano e sabia que o oponente poderia atacar quando ele chegasse, o que aumentou o poder defensivo da barreira. Mas não foi o suficiente e lentamente a barreira começou a rachar e cair. Vendo que a barreira estava se quebrando, ele tentou escapar por teletransporte. Mas Slowking usou seu psíquico para selar o espaço. Alakazam era mais fraco em termos de poder psíquico bruto e não conseguia romper a barreira que afeta seu teleporte. Alakazam foi atingido pelas agulhas em seus membros e corpo. Ele usou seu psíquico para desviar as agulhas de atingir seus órgãos vitais, mas tudo foi em vão. Sua vida acabou quando uma agulha perfurou sua cabeça e atingiu o cérebro. E deu certo. Alakazam encontrou seu fim sob a chuva de agulhas. Ele foi perfurado por todo o corpo e sua vida chegou ao fim. Seu corpo caiu no lago e flutuou acima da superfície. A água ao redor tingiu-se de vermelho por causa do sangue. Slowking olhou para seu oponente morto por um momento e então usou seu poder de água para deslocar a água do lago. Após atingir seu fundo, ele cavou um buraco grande o suficiente para enterrar Alakazam e enterrou seu corpo morto. Ele rezou para Arceus por uma vida melhor em sua próxima vida. Foram suas batalhas contínuas que fizeram Slowking atingir sua força atual e, portanto, ele respeitou Alakazam como seu oponente e lhe deu um enterro. Depois disso, ele se teletransportou em direção ao seu companheiro Pokémon psíquico Espion. Capítulo 180. Quando Slowking e Alakazam se teletransportaram, Espion e Nidorina começaram a lutar. Espion e Nidorina correram na direção oposta à de Slowking. Enquanto eles fugiam do possível campo de batalha de Electabuzz e Nidoking, Espion continuou enviando estrelas do ataque rápido em Nidorina. Ela respondeu enviando uma picada de veneno de sua boca, o que anulou o ataque rápido e quase atingiu Espion. O movimento conseguiu destruir seu estrela de energia significava apenas uma coisa. Sua habilidade não era ponto de veneno, mas rivalidade. A linha Nido tem duas habilidades principais. Uma é o ponto de veneno e a outra é a rivalidade. Eles possuem uma das duas habilidades. As duas eram igualmente fortes, mas o fato de que a picada de veneno pode superar completamente o veloz significava que o traço de rivalidade estava em vigor. Eles também podem ter uma habilidade oculta, mas isso não é conhecido por Espion. Ponto de veneno era a habilidade de muitos Pokémons de veneno. Sempre que um Pokémon entra em contato direto com outro com ponto de veneno, ele tem algumas chances de se envenenar, mas essa Nidorina tem a habilidade de rivalidade. Sempre que ela encontra Pokémon de sexo similar, seu poder de ataque aumenta. Claro que ela também tem uma fraqueza. Se o oponente for de gênero diferente, o poder de ataque de Nidorina será reduzido em 1/4 do poder de ataque. Anteriormente, Espion sentia que a força deles era semelhante. Ela pensou em arrastá-los o máximo possível, já que eles iriam querer preservar o poder para ajudar seus companheiros nas batalhas posteriores. Mas quando o ataque rápido foi destruído, isso mostrou que essa Nidorina tinha habilidade de rivalidade e seus ataques seriam mais fortes de acordo com seu treinador, Alvin. Mas isso não foi o suficiente para desencorajá-la. Ela era do tipo psíquico e tinha vantagem de tipo contra os Pokémon venenosos. Nidorina continuou enviando picadas de veneno em Espion, que facilmente se esquivou dos ataques, enquanto Espion retaliou com ataques psíquicos. Mas ela conseguiu rolar sobre eles ou contorná-los.
Embora não fosse rápida o suficiente, ela tinha instintos que adquiriu em sua vida selvagem. Isso a salvou de ataques psíquicos, mas poderia facilmente cansá-la. Ela foi feita para poder, não velocidade ou resistência, afinal. Sua forma Nidoking era robusta, não Nidorina. Eles continuaram atacando um ao outro até que estivessem longe o suficiente do Electabuzz e do Nidoking. Eles não queriam ser um obstáculo ou fardo para seus companheiros na próxima rodada de batalha. Nidorina atacou Espion com golpes de fúria. A maioria dos Nidorinas selvagens tinha apenas movimentos de combate corpo a corpo e muito poucos de longo alcance. Espion, por outro lado, tinha ataques de curto e longo alcance, então ela não ficava presa se algum tipo de ataque não funcionasse ou não tivesse a oportunidade de atacar. Os golpes de fúria foram esquivados por uma dupla equipe e ela retaliou com cauda de ferro, mas Nidorina deu um passo para o lado e encontrou o ataque atingindo o chão. Espion moveu a cauda para o lado após atingir o chão e Nidorina foi esmagada contra uma pequena árvore, caindo com o impacto. Isso fez com que uma nuvem de poeira subisse e quando ela se acalmou, Nidorina estava fora de vista. Ela havia se escondido da visão de Espion. O lugar onde eles lutaram era no meio de uma floresta. As árvores e arbustos ao redor deles fornecem lugares suficientes para Nidorina se esconder e atacar quando sua guarda está baixa. Quando ela baixou a guarda, Nidorina se esgueirou para seu ponto cego e mandou Espion voando com um chute duplo. Ela mirou em seus órgãos vitais. Isso a machucou, mas ela conseguiu evitar que o chute atingisse alguma parte importante do corpo e afetasse seu funcionamento geral. Quando ela se levantou, Nidorina mais uma vez se escondeu nas plantas e esperou o momento certo para atacar novamente. Espion foi duramente atingida na última vez que baixou a guarda. Ela não ia dar outra chance ao oponente e usou seu psíquico para destruir toda a vegetação ao redor. Ela quer destruir todos os esconderijos ao redor para impedir Nidorina de seu ataque furtivo. Enquanto ela destruía algumas plantas, a boca de Nidorina brilhava em roxo e mordeu Espion nas patas traseiras, deixando uma marca de mordida e fazendo-a cambalear. Ela então a levantou no ar por pura força bruta e jogou Espion na árvore próxima para machucá-la. Nidorina estava fazendo uso perfeito de sua experiência de luta na floresta. Espion era mais rápido e poderoso que Nidorina em estatísticas gerais, mas Nidorina usou a vantagem de localização para ganhar vantagem. Quando Espion se levantou, ela brilhou em rosa através da aplicação do pulso de cura em si mesma. Enquanto ela se prepara para usar o pulso de cura, Nidorino sai do esconderijo e morde o ombro dessa vez. O local do ataque estava muito machucado. Ela estava usando sua força física superior para compensar sua falta de velocidade e cada ataque dela deixava um hematoma no corpo de Espion. Espion não se recuperou completamente da exaustão mental causada pelas ilusões de Miss Magius, então ela foi duramente espancada pela Nidorina, que deveria estar em desvantagem, de acordo com todas as análises de dados computados. Mas a vida e a batalha não são só sobre cálculos. Sempre há alguns fatores ou vantagens que mudam completamente o rumo da batalha. Espion estava ferida e precisava se curar se quisesse ter uma chance de vitória. Ela não deveria ser uma batalhadora nesta maré Pokémon. Ela deveria ajudar Electabuzz em sua luta por meio de seus truques de cura. Mas agora ela precisava usar seus truques consigo mesma para sobreviver a essa batalha. Para o tratamento, Espion teve que permanecer parado por alguns segundos e isso deu uma oportunidade perfeita para Nidorina ganhar vantagem decisiva. Mas parecia que a sorte estava do lado de Espion. A mudança fenomenal, junto com a chuva, que aconteceu quando Slowking estava sendo promovido ao estágio de Pseudo-Rei, distraiu Nidorina por tempo suficiente para que Espion se curasse e destruísse todas as plantas e árvores ao redor. Após sua explosão psíquica não havia nada no espaço ao redor e uma clareira apareceu. Sem lugar para se esconder, Nidorina se torna um alvo fácil e sob o ataque de força total do psíquico e da cauda de ferro em suas patas traseiras, ela caiu no chão. Nidorina perdeu sua mobilidade devido aos ataques anteriores. Esta batalha não era apenas para vencer, mas para matar o oponente. Alvin garantiu que todos os seus Pokémon se lembrassem disso. Espion enviou um hiper-raio de alta potência em direção ao seu oponente caído, acabando com a vida de Nidorina. A batalha após a mudança de impulso durou 15 minutos inteiros. Ela tem forte vitalidade e força de vontade que garantiram que ela pudesse se levantar dos ataques mesmo tendo sido atingida em cheio por um movimento super efetivo. Outra razão para o drag era que Espion não estava completamente curado mentalmente. Alvin não tem ideia de como tratar alguém com exaustão mental e pensou que o descanso resolveria o problema. Mas é um processo longo e mesmo que ela pudesse lutar agora, sua velocidade de ataque psíquico diminuiu muito e levaria alguns meses para se recuperar completamente. De qualquer forma, no final, a vitória pertenceu a Espion. Embora ela tenha vencido e não tenha tido nenhum ferimento visível, ela estava muito cansada. A batalha afetou sua resistência. Ela tem mais resistência em comparação com seu tipo, mas em comparação com outros Pokémons com maior durabilidade, era baixa. Ela passou os próximos 15 minutos se concentrando em recuperar sua resistência enquanto condensava seus poderes psíquicos e se preparava para a luta com Nidoking, que provavelmente ficaria furioso quando ela aparecesse e Nidorina não.